Fred bateu. Sensacional, Jefferson. Defesaça. Fred, camisa número 9. Um atacante completo aí, é um matador nato. Ele é bem perigoso dentro da área. Saiu Jefferson, dividiu e conseguiu evitar a finalização do Fred. E é sempre especial enfrentar o Jefferson, porque é um dos melhores goleiros da atualidade. Cabeceou pro fundo do gol, Fred. Fred de primeira, encaixa e faz boa defesa. Você que se liga na Globo, é noite de clássico pelo Campeonato Carioca. São imagens ao vivo de Cariacica na grande vitória no Espírito Santo. Estádio Kleber Andrade, que está novinho, foi reformado em 2014 para receber a seleção de Camarões, que treinou aí para a Copa do Mundo. Recebe Botafogo e Fluminense. Botafogo lidera o seu grupo, o Fluminense precisa vencer. E o duelo entre Jefferson e Fred está empatado. 5 vitórias para cada um e 5 empates. 2 referências, 2 jogadores de Copa do Mundo. Algumas das atrações do clássico vovô desta noite. Vamos então movimentar o repórter Carlos. Olha aí, câmera já no árbitro funcionando, a câmera no Graziani. A comissão de arbitragem do Rio de Janeiro está usando a câmera. Nós temos autorização para trazer as imagens até você. Ficou legal ali, né? Ele fazendo o sorteio de quem vai dar a saída, quem vai ficar com que lado de campo. O repórter Carlos Gil tem as primeiras informações do Botafogo, que é o mandante do jogo de hoje. Alô, Gil! Oi, Luiz, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, 2 palavras foram muito exploradas essa semana em General Severiano. A primeira, paciência. Sobretudo, paciência do Ricardo Gomes com jogadores estrangeiros do elenco. Ele acha que os jogadores ainda têm que se adaptar um pouquinho ao ritmo de treinos e de jogos do futebol brasileiro e por isso o Lísio não foi relacionado, o Salgueiro está inscrito, mas fica no banco e o Gervásio, o Jacaré, também fica no banco. Como uma consequência, né, dessa poupança dos estrangeiros, o Ricardo escala um ataque super jovem com Lucas Ribamar e Luiz Henrique. Luiz Roberto. Então vamos confirmar a escalação do Botafogo, do Fogo, como diz aí. Como dizem as letrinhas da galera. Jefferson, número 1, capitão e goleiro. Luiz Ricardo, 4, lateral direito. O Carli, número 3, e o Emerson, número 2, formam a dupla de zagueiros. E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Meio de campo tem à frente da zaga o Ayrton, número 8. Mais à direita o Bruno Silva, número 11. Mais à esquerda o Rodrigo Lindoso, número 5. E aí, nós temos 2 jogadores jogando pelas pontas, né? O Lucas Ribamar, que é um canhotinho, e o GG, com a número 10, está barrado, portanto, o Nunes. E o Luiz Henrique segue sendo o centroavante titular do time, escalado pelo técnico Ricardo Gomes, que está ainda à procura da formação que lhe é possível com o elenco que ele tem nas mãos. Agora, vamos então com informações do repórter Eric Faria, que está em Cariacica, acompanhando tudo do Fluminense. Alô, Eric, boa noite! Oi, Luiz, boa noite, bom jogo para todo mundo. E a exemplo do Ricardo Gomes, o Eduardo Batista também está atrás de um time ideal nesse início de temporada. Ele usa todas as peças, ele muda jogador de posição, mas a verdade é que ele ainda não encontrou o 11 ideal do Fluminense. Uma coisa ele tem certeza, dos 2 zagueiros, Henrique e Renato Chaves, vão fazer pela segunda vez seguida uma partida como titulares e ele tem muita esperança nesses 2 zagueiros. Viu, Luiz Roberto? Perfeito, Eric. Então a formação do Fluminense, a torcida tricolor vai fazendo a coreografia aí. Diego Cavalieri, número 12. Na lateral direita, 25 para o Wellington Silva. Aí Henrique, 33. E Renato Chaves, 31, formando a dupla de zagueiros. E o Gustavo Scarpa, escalado como lateral. A exemplo do segundo tempo do Fla-Flu. Pierre, número 5, e Douglas Augusto, número 27, os volantes. Cícero na ponta direita, número 7. Diego Souza na criação, número 10. E Osvaldo na ponta esquerda com a 17. O centroavante, o homem de área, é o Fred. Esta escalação escolhida pelo Eduardo Batista, que tem técnico de time grande, vive sendo pressionado, está na expectativa de o time fazer um bom jogo. Vamos confirmar a arbitragem. Tá aí o árbitro central, que é o Graziani Maciel Rocha. Com ele nós teremos os seguintes assistentes. Vamos botar aí na sua tela a arbitragem para o jogo desta noite. Graziani Maciel Rocha apita, com o Luiz Cláudio Regazzoni e o Diogo Carvalho Silva como seus assistentes.
Tá praticamente tudo pronto. Eu tô aqui no estúdio especial do Esporte da Globo. Olha, tudo prontinho. Tô aqui com o Arnaldo César Coelho, com o Júnior, com o Juninho. Nosso timaço tá escalado. Bom, rapidinho, expectativa, Juninho. Grande jogo, equilibrado, mas sempre esse duelo entre Fred e o Jefferson é importante. E aí, Júnior? Mesmo na busca, os dois times, né? Os dois treinadores, pelo time ideal, acho que vai dar um bom jogo. Apitar clássico vovô é legal, Arnaldo? Um clássico é sempre um clássico, muito difícil, mas é legal. Expectativa é grande, Fluminense buscando um time, buscando a classificação. O Botafogo venceu os 5 jogos e certamente está mais tranquilo do ponto de vista da tabela. Olha os dois meninos aí, olha, o Lucas Ribamar, número 7, e o Luiz Henrique. Eles podem até estar olhando para o Fred, né, que é uma referência, o Fred. Olha o Diego Souza, a grande contratação do Fluminense para esta temporada, a volta do Diego Souza. Tá tudo pronto, vai começar, a bola vai rolar em Cariacica. A grande vitória no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, que tem capacidade para 22 mil pessoas. Momento em que a câmera do juiz mostra ele acionando o cronômetro. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. É noite de clássico para você. Botafogo e Fluminense a partir de agora na Globo. Trabalho do Henrique. Chama Renato Chaves, é a dupla titular, segundo o Eduardo Batista. Recuperação do Botafogo. Tentou arrancada ali pela direita o Ribamar. Ele pediu para ser chamado de Lucas Ribamar, mas ninguém bota o Lucas, viu, Ribamar? Primeiro encontrão ali do Bruno Silva com o Osvaldo. O jogo parece começar quente, o Osvaldo reclama, o Bruno Silva também, o Graziani. O Graziani deu uma contemporizada ali, se aproximou, mas só chamou a atenção dos dois. Vai jogando o Renato Chaves. Aí Fred. Buscando o Scarpa. Outra vez o Renato Chaves. Quem recebe do lado direito é o Pierre. Luiz Henrique veio na marcação. Pierre adiantando. Mas a bola chegará ao Cícero. O Cícero que no ano passado, veja ele aí, jogou nessa função com o Cristóvão durante um período em que o time jogou bem. Com o Marco Júnior jogando na função que está o Diego Souza hoje. Vamos ver como é que vai ser o desempenho no campo de jogo. É uma experiência que o Eduardo Batista disse que precisava fazer. E a falta agora do GG em cima do Wellington Silva. Diga. O torcedor carioca está se acostumando a ver os times cariocas jogando aqui no Espírito Santo, né? Uma particularidade, os bancos de reservas aqui ficam na altura das bandeirinhas de córner. Por isso o Eduardo Batista veio aqui para o meio campo, que é onde fica a área técnica. O estádio Kleber Andrade, 22 mil lugares. Aí, exatamente a informação que o Eric trazia. Onde está o Eduardo Batista, o técnico do Fluminense. E ele foi totalmente remodelado para receber a seleção camaronesa. Olha o Fred, a bola quicou, passou, ficou com o Diego Souza. Diego Souza atrás para o Cícero. Cícero trouxe para o pé esquerdo, que é o bom. Prepara para o Wellington Silva. Fred está pedindo. Diego Souza está pertinho. Bola para o Diego. Diego fez o levantamento. Vai o Cícero. Chega para fazer o corte o Emerson Santos. E na sequência a falta é cometida pelo Douglas. Está aí o Douglas, que foi a opção no meio campo. É um volante formado na base do Fluminense. Chegou atropelando o jogador do Botafogo, o GG. E o juiz marcou a falta que favorece o Glorioso. Aí o Ricardo Gomes, técnico do Botafogo. Você pode participar da nossa transmissão através da hashtag Você Comenta, VC Comenta. Vá lá, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, faça o seu pedido. O importante é você estar conosco. Bruno Silva, jogada para o Ribamar, que é canhotinho, quase dominou. A bola ficou no Wellington Silva. Cícero deu uma deslizada com a bola. Categoria do Cícero. Na sequência, o corte foi do Emerson Santos. Você viu que o Carli, o argentino Carli, o Joel Carli está formando a dupla com o Emerson hoje. O Renan Fonseca sentiu um problema e sequer viajou com a delegação. Diga, Gil. E daqui a pouco, Gil. GG recupera, tocando a bola para Luiz Henrique. Luiz Henrique tentou para o Ribamar. Chegou o Henrique do Fluminense e fez o corte. Está jogando com o Cícero. Passe errado do Cícero. Recuperação do Diogo Barbosa. Trabalha, entrega no comando. Girou o GG, bateu pro gol. À direita do gol defendido pelo Cavalieri. Recebeu, dominou, levou para canhotinha. O jogo começa acelerado no Espírito Santo. Agora sim, Gil, desculpe. É que o Ricardo Gomes, ele também foi orientado pelo quarto árbitro a ficar na área técnica. Não é obrigatório ficar lá, claro, ele pode ficar perto do banco. A gente sabe que o Ricardo teve um AVC, ele tem uma certa dificuldade, né, de locomoção ainda. Ele ficou um pouco relutante, acabou indo para a área técnica, mas ele pode ir e voltar à vontade, é uma opção do técnico.
Chegada do Carli. Estádio de Cariacica, o Kleber Andrade, gramado em boas condições. É uma opção realmente para um ano em que Maracanã, olha a bolinha já trabalhando e pintando na tela da Globo. Noite de estaduais, de Libertadores. Vamos acompanhar tudo de pertinho para você. Você já se acostumou, né? Na Globo, tudo que de legal estiver acontecendo, você vai curtindo. Lucas Prato abre o placar para o Atlético Mineiro. 1 para o Galo, 0 para o Independiente del Valle. Tô curioso para saber se o Robinho começou jogando lá. A gente vai trazer essa informação. Acho que ia ficar no banco a princípio, né? No início da partida. Robinho, a grande contratação do futebol brasileiro nesse comecinho de temporada. O Atlético mais forte do que nunca. Sinal, desde fim de 2011, que o Atlético engatou uma quinta marcha, meu amigo. E vem conquistando títulos e sendo protagonista o tempo todo. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Por exemplo, Luiz Henrique foi desarmado pelo Henrique, quase xará dele. Cícero ficou reclamando de falta, a bola ficou no Wellington Silva e saiu em lateral para o Botafogo. Vai lá o Diogo Barbosa para fazer a cobrança. Arremessando, buscando ali pela esquerda. Chega dominando o GG, a bola vai de novo em lateral no desvio do Cícero. Cícero nesse comecinho está realmente jogando ali do lado direito do ataque do Fluminense. E claro, tem que fazer o papel de voltar para marcar os avanços do lateral adversário. O Wellington Silva dá um chutão lá pro ataque. Aí vai o Fred, papel que ele faz muito bem, que é dominar de costas. Chamou a falta e o Emerson Santos mordeu a isca. Fez a falta sobre o Fred. Expectativa do que vai acontecer com a atuação desse garoto aí. Gustavo Scarpa tentou a bola no comando pro Oswaldo Jefferson. O Gustavo Scarpa tem lucidez. Ele é capaz de enfiar bolas incríveis, como foi o caso agora. Mesmo jogando de lateral. Aliás, essa é uma polêmica, digamos assim, né? Na escalação do Gustavo Scarpa. Juninho e Júnior, vocês concordam com o Gustavo Scarpa de lateral e não no meio? Não, eu prefiro ele no meio, Luiz. Ele tá quebrando um galho. Você não pode, um jogador com o potencial do Gustavo, você deixar ele isolado, né, naquela lateral. Lógico, como ele tem recurso, como foi agora nesse passe. Mas no meio eu acho que ele teria uma utilidade muito maior. Botafogo apertando, Juninho fala já. Bola tocada na esquerda. Recebeu o Diogo Barbosa. Cruzamento, olha a chance do gol! Gol! Do Botafogo! GG número 10! Para explodir a torcida do Glorioso. O levantamento do Diogo Barbosa vem preciso. GG meio que saltando para acertar uma linda cabeçada no contrapé do Diego Cavalieri, estufando a rede do Fluminense aos 7 minutos. GG é mais que um sorriso, é um grito de alegria. 1 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Bom, Juninho, eu já vou completar a pergunta. Claro que o Botafogo está em vantagem, mas quem que teria que acompanhar o GG? O lateral? Eu ia explicar isso um pouco. O gol foi muito bonito, o GG não entra muito na área, ele tem que fazer mais isso. Dessa vez ele fez, acompanhou a jogada, o cruzamento foi perfeito e a conclusão também. Onde o Scarpa sofre nesse tipo de bola cruzada da esquerda para a direita. Ele tem que fazer essa marcação, ele tinha que estar melhor posicionado nesse lance. Mas eu vejo, Luiz, ele jogando na lateral, claro que não é a melhor posição para ele, mas eu vejo que ele vai evoluir muito. Ele tem muito a ganhar jogando em várias posições. Bom, o Carli vai ser atendido agora, a gente aproveita para ver gol. Lucas Prato é gol de Libertadores. O Atlético Mineiro sai na frente no Estádio Independência, todos os ingressos vendidos. É a casa do Galo. O Atlético apertando, o cruzamento vem da direita. O Lucas Prato contou com a contribuição do goleiro, mas a bola entrou, explode a torcida do Galo. O Atlético Mineiro que realmente alcançou um patamar altíssimo nos últimos anos. Robinho, confirmado, está no banco nessa noite que pode ser de estreia dele. Cícero, ajeitando para Wellington Silva. Wellington Silva toma cruzamento. Jefferson acompanha, Oswaldo também. Luiz Ricardo não quis nem saber de correr risco. Chegou tocando pela linha de fundo e escanteio para o Fluminense. Aí o capitão Jefferson, esse é o Luiz Ricardo. Nesse começo de temporada, atuando na posição que ele se notabilizou, né? Não é a de origem, mas na portuguesa ele se notabilizou como lateral. Escanteio do Gustavo Scarpa, levantamento. Vai subindo o Carli para tirar. Bola volta no Oswaldo. Oswaldo tem o próprio Scarpa como opção do lado esquerdo. Ele virou, trouxe para o pé direito, levantou sobre o gol do Jefferson.
Apenas a reposição a favor do Botafogo. Diga. Não, só para completar essa história da lateral esquerda do Fluminense, né? Lembrando que o Fluminense iniciou o ano com 3 laterais esquerdos, né? O Giovani, o Léo Pelé e o Ayrton, que já foi até emprestado para o Madureira, até jogou hoje. E é a opção mesmo do Eduardo. Ninguém está machucado, tanto que o Léo está até no banco hoje. Ele não estava satisfeito com o rendimento dos outros 2 jogadores. Tá jogando Ayrton. Mas a bola chegar do lado direito agora com o Luiz Ricardo. Outra vez no Ayrton, aperta a marcação o Fluminense. Ayrton conseguiu tocar. Boa bola ajeitada para o Bruno Silva. Aí o jogador que veio da Chapecoense, mas ano passado jogou em 3 times, né? Jogou na Ponte Preta, onde foi muito bem no primeiro semestre, no comecinho do Brasileiro. Passou pelo Atlético Paranaense e terminou jogando na Chapecoense. Foi uma boa temporada do Bruno Silva. Experiente jogador, passou por diversos times do futebol brasileiro. Bruno Silva tentando a jogada com o Ribamar. Ribamar vai para a jogada, ele espirra, chega bem o Henrique. Contratação foi disputada por alguns clubes do Brasil. O Henrique, que estava no Napoli, teve na Copa do Mundo no grupo do Filipão. Fred, rapaz, tem negócio de polvo, cotovelos para todos os lados. A câmera no juiz. Bruno Silva chega lá, tira o GG. Diego Souza e Henrique agora falando com ele. Os jogadores sabem que tem uma câmera ali que vai ficando bem automático, né? Normalmente é para intimidar um pouco, né? Tomar cuidado com o que vai dizer, porque vai ficar muito claro. É muito legal essa câmera, muito legal. Bom, Arnaldo César Coelho, e aí? Luiz. Aí que o árbitro tinha que ter apitado falta, mas antes de acontecer essa confusão toda. É a segunda jogada que o Fred joga de costas, está sendo marcado em cima pelos zagueiros, e nas 2 jogadas nós tivemos problema. Ele tem que colar mais no Fred. Tá jogando o Fluminense, bola com o Renato Chaves. Vai chegar ao Scarpa do lado esquerdo. Outra vez Renato Chaves. Jogo no Espírito Santo é a segunda vez que uma partida de Campeonato Carioca é disputada fora do estado. Ô, Cavalieri! Ele não é lá muito bom com os pés, não, mas agora mandou bem. O primeiro foi o Fla-Flu do último domingo em Brasília. Os estádios do Rio, claro, esse ano estão comprometidos com os Jogos Olímpicos, oficialmente a partir do dia 1º de março. O Engenhão passa por obras importantes, pista de atletismo. Olha o Cavalieri. Chamou para dançar o Luiz Henrique. Mas uma informação é boa. O Comitê Olímpico Internacional, se as obras tiverem o cronograma normal do Engenhão, o Comitê Olímpico concorda com que as finais do Campeonato Carioca sejam disputadas como eventos teste no Estádio Olímpico do Rio de Janeiro, no Engenhão, o Estádio Milton Santos. Lateral para o Fluminense, está aí o Bruno Silva marcando muito, o jogo começa pegado. Aí o Renato Chaves, outro que veio da Ponte Preta para o futebol carioca. Renato Chaves faz o levantamento lá na ponta direita, vai subindo o Diego Souza. Ele subiu, tentou parar de cabeça. Jefferson vai saindo do gol tranquilo para fazer a defesa. Vai jogando ali pela esquerda Diogo Barbosa. Aí Ayrton. Mais à frente ele bota para Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso atrás, Diogo Barbosa. Vem o Botafogo, tentou adiantar, a bola é boa. Recebe do lado esquerdo, tenta a arrancada o GG. Aí o garoto domina, vai para cima da marcação do Wellington Silva. E arruma a posse de bola para o Botafogo na esquerda. O Wellington Silva surgiu no Grêmio, aí apareceu no Rio, no Resende. Fluminense, Flamengo, Internacional, está de volta aí, desde o ano passado, ao Fluminense. E agora se firmando como titular. Escanteios, um para cada lado. Capitão Fred sempre na bola parada contra. Ele marca ali a primeira trave. É bom pelo alto, Fred, além de ser grandão, né? GG na cobrança, levantamento. Nossa, a bola passou na frente do gol. Teve um desvio da defesa, Oswaldo ficou com ela. Aí sai jogando pro time do Fluminense. Aí o Bruno Silva na marcação, chega rasgando. Ela fica com o Henrique. O Henrique tá em situação difícil, teve que tocar no Cavalieri. Aí não quis saber de repetir o drible não, né? Já mandou lá pro ataque. Ayrton com o peito. Apertou o Cícero, ganhou pro Fluminense. Luiz Ricardo desvia, lateral. Aí o Luiz Ricardo que favorece o Fluminense já cobrado. Bola com o Douglas. Douglas para Pierre. Mais atrás para Renato Chaves. Na esquerda, Gustavo Scarpa. Luiz, chama a atenção nesse início do jogo o poder de marcação do Botafogo. Sempre que o Botafogo não tem a bola, ele dificulta muito a armação do Fluminense. Em compensação, quando ele ataca, encontra um pouco mais de facilidade. O Fluminense precisa melhorar a marcação. O Wellington Silva vai até a linha de fundo e tome cruzamento. Chega Emerson.
Faz o corte jogando para a lateral. Esses são dois Emersons no Fluminense. Esse é o Emerson Santos. É um garoto formado na base do Botafogo, tem só 20 anos. O Wellington Silva. Mais atrás agora, buscando o Pierre. Tome levantamento. Passou pelo Osvaldo. Seguiu bem o Carli para tirar. Aí o Ayrton dá uma casquinha de cabeça buscando o Ribamar. Já está parando o jogo e marcando a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia. Compre na loja, leve na hora. Recupera o Fluminense de novo. Wellington Silva. Diego Souza, Fred, Cícero e Osvaldo. Tem uma quadra ali na frente. Pierre virando o jogo na esquerda para o Gustavo Scarpa. Encosta na marcação o Bruno Silva. Gustavo Scarpa faz o levantamento. Subiu o Diego Souza, a bola voltou. Douglas dominou, ficou marcado por 2. Tá difícil, recomeça. Entrega no Pierre. Pierre para Scarpa. Scarpa, pé esquerdo, cruzamento. Subiu o Joel Carli, cortou. Ayrton fica com ela, encontrão com o Pierre. Tá marcada a falta do Pierre em cima do Ayrton. O juiz agora vai mostrar o primeiro cartão amarelo da partida, Arnaldo. Ele considerou que o Pierre impediu a passagem do jogador do Botafogo para puxar um contra-ataque. É um antijogo, deu o cartão amarelo. Veja na repetição que o Pierre evita mesmo que o jogador do Botafogo levasse vantagem, que o Ayrton levasse vantagem no lance. Luiz, essa forma como se apresenta o jogo para o Botafogo é o ideal, né? Primeiro porque saiu numa vantagem. Normalmente, se não tivesse a vantagem, estava esperando o Fluminense para poder ter o espaço para jogar no contra-ataque, né? Agora com essa vantagem mais ainda, você vê que não adianta a marcação, né? Fica esperando na intermediária, aí começa exatamente o desempenho dos homens em cima da marcação quando o Fluminense tem a bola. Ô Luiz, esse cartão amarelo ao Pierre é um cartão de risco. Por quê? Porque o Pierre é um jogador que dá muito combate, dá sempre o primeiro combate e faz muitas faltas. Pode provocar um segundo cartão e uma expulsão do Pierre. E hoje tem Big Brother Brasil. Como será que os moradores da casa estão reagindo à eliminação da última noite? E amanhã, depois de a regra do jogo, todo mundo de olho. Prova do líder no Big Brother Brasil. Marcou falta do Carli. O Graziano estava muito perto. O Luiz Ricardo está reclamando. O Osvaldo puxou pela camisa. O Carli também está puxando pela camisa no ombro do Osvaldo. Aliás, está mais visível o ombro da camisa. Olha só a mão esquerda do Carli no ombro do Osvaldo, né? E o juiz marcou a falta sobre o Osvaldo. Errou. A bola está com o zagueiro, o atacante foi dar combate, os dois se agarram, marca a falta do atacante e não do zagueiro. Ele preferiu marcar do zagueiro erradamente, porque a imagem mostra claramente que os dois se agarravam. E se sair um gol, torcer para o árbitro ter sorte nesse lance. Lá vem para a cobrança outra vez o time do Fluminense. Gustavo Scarpa vai fazer o levantamento. O Douglas está na chamada segunda bola ali da sobra na meia-lua. Scarpa foi para a bola, fez o levantamento, toque na primeira trave. Mas passou o Diego Souza, deu uma resvaladinha. Bola fica com o Renato Chaves. Bruno marcando, ele conseguiu tocar e tocou bem pro Douglas. Levantou, subiu para tirar o cara. A bola voltou, que bomba! O Osvaldo acertou de primeira, a bola passou zumbindo a trave. Pegou em cheio. O Jefferson olhou e falou: agora, seja o que Deus quiser. E uma bola difícil de pegar. O Fluminense é muito forte nesse cruzamento, Luiz. Sai o cruzamento, a bola é tirada pela defesa. O Osvaldo de primeira pega um belíssimo chute. O Fluminense tenta adiantar a marcação agora para obrigar o Jefferson a bater. Com a bola no pé, eu continuo dizendo, o Fluminense tem muita qualidade de criação. Agora, sem ela, dá muito espaço para os seus adversários. O Campeonato Carioca tem 2 grupos com 8 times em cada um dos grupos. Os 4 mais bem colocados se classificam. O Fluminense, perdendo o jogo de hoje, o Flamengo venceu a Cabo Frense por 1-0, o gol do garoto Viseu, aquele da Copinha. Madureira Macaé 1-0, Madureira placar final também, vitória importante do Madureira. Tigres e Resende empataram em 1-1. Com esse resultado, o Resende está no retrovisor do Fluminense. Bangu e Volta Redonda, o jogo também terminou empatado em 1-1. Por sinal, tanto o Bangu está na zona de classificação. Então a gente daqui a pouquinho, na hora que a gente puder, a gente mostra a classificação do grupo do Fluminense. A derrota era ali: Vasco, Boa Vista, Bangu, Fluminense com 7, o Resende foi a 6. Veja só que o Fluminense, o Resende encostou, ele fica, digamos, pendurado. O jogo é importantíssimo para o Fluminense do ponto de vista da tabela do campeonato.
É o que disse o Fred, né? Perder Fla-Flu faz parte. Agora, vai refletir na tabela. E já está refletindo com a derrota de hoje para o Botafogo por 1-0. Botafogo nada de braçada no outro grupo, está chegando a 18 pontos. 6 vitórias seguidas. Claro, tem muito jogo aqui pela frente ainda. Luiz Ricardo foi desarmado pelo Gustavo Scarpa. O Botafogo se classifica se vencer matematicamente, né, Luiz? Até agora o único classificado matematicamente é o Vasco, curiosamente com a vitória do Botafogo sobre a Cabo Friense. Verdade, o Botafogo, né, já com os pontos que acumulou, dificilmente ficaria fora, mas matematicamente ainda está dependendo de um pontinho hoje para conseguir a classificação matemática. E aí será formado um grupo com 8, os 4 melhores, os 4 mais bem colocados de cada grupo. E aí sim, jogos dentro do grupo. Quem tiver a melhor campanha é campeão da Taça Guanabara. Os 4 mais bem colocados avançam para as semifinais e os vencedores para a decisão. E como você disse, Luiz, o Ricardo não está inventando. Ele coloca um time simples em campo, o que ele tem de melhor, 3 jogadores no meio, que tem muita força, muita marcação, 2 jovens na frente que também participam da marcação. Com isso dificulta um pouco o time do Fluminense. Scarpa, tome cruzamento. Chegou o Emerson. O domínio foi meio esquisito. A bola quicou, fica difícil Luiz. mesmo, né? O cara errar o cálculo ali, a bola passa, é o Fred que tá nas costas dele. Diga, Eric. Então, o Juninho tem insistido nessa marcação do Fluminense. Vai lá, vai lá. Se manda outra vez o Fluminense, bola na esquerda. Chegou para fazer o domínio, o Diogo Barbosa entregando para o Lucas Ribamar. Agora é GG quem recebe. Tentou levantamento para o Ribamar. Agora ficou com o Henrique, ele sai jogando com o Pierre. Completando, Eric. Então, o Juninho tem insistido nesse poder de marcação do Fluminense, que não anda bom, né? E os números traduzem um pouco o que o Juninho está dizendo, né? O Fluminense fez 9 jogos esse ano, entre amistosos, Copa da Primeira Liga e Campeonato Carioca. Nesses 9 jogos sofreu 14 gols. Tem mais derrotas do que vitórias até no ano. São 3 vitórias e 4 derrotas. Bolinha anuncia que tem rede balançando pelo Brasilzão. E aqui vem Botafogo. Bola tocada para o Ribamar. Levou para a perna esquerda, que é a boa. Foi acompanhado pelo Renato Chaves. E ele fica se lamentando. Talvez o domínio tenha sido errado. Ele se lamentou exatamente por isso, Luiz. Porque o domínio já, como ele é canhoto, ele já ia dar a dominada para poder tentar a finalização. Roubada de bola de Luiz Ricardo. Tocou atrás. Luiz Henrique domina. Voltou no Bruno. Bruno tentou. Passe para o GG. Acabou exagerando. O Wellington Silva sai jogando. Entregando para o Cícero. Cícero faz a bola chegar ao Diego Souza. Diego Souza se manda. Ayrton vem na marcação. Jogadores do Fluminense reclamam e o juiz para o jogo marcando a falta sobre o Diego Souza. Arnaldo. Demorou a apitar. Você tá vendo aí, foi o gol do São Bento, jogo contra o Corinthians lá no Paulistão, tá? Gol do Rossi. Fala, Arnaldo. Demorou a apitar e inventou uma falta. Por quê? Porque o Diego perdeu a passada e o Diego perdeu a bola, ele que fez a falta. E agora tá batendo papo aí com os jogadores. O Fred, como sempre, é uma característica do Fred, né? Ele sabe que tem câmera ali, né? Vamos hoje, sem falar muito, a gente vai tentar fazer aqui a leitura labial, Fred. Dom Frederico. Diego Souza vai lá para fazer a cobrança de falta. Veja aí o capitão. Os dois, por sinal. 15 jogos os dois se enfrentaram. Com as camisas de Fluminense e Botafogo. 5 vitórias para cada lado. Fred fez 10 gols nesses 15 jogos. Fez 13 ao todo contra o Botafogo. Scarpa. E tome levantamento. O toque de cabeça vai à direita do gol defendido pelo Jefferson. Foi buscar a moedinha lá no alto. Eu me lembro uma vez um juiz que não tinha moeda. Fez de conta que a moeda subiu, pegou, botou, falou, deu cara! Conhece essa história, Nando? Já ouviu? Não, eu era bandeirinha. O juiz chegou para mim assim, esqueci a moeda. Você tem moeda? Eu falei, não tem. Ele simulou um cara e coroa sem moeda. Se manda o Bruno Silva. Entrega para Luiz Ricardo. Luiz Henrique na cara do gol. Ribamar! Gol! Botafogo! Os garotos do Botafogo estão mostrando suas credenciais. Luiz Ricardo e Ribamar de primeira. De apenas 18 anos. Foi surpresa na escalação. Pelos 20 minutos que jogou e bem contra a Cabo Friense, ganhou a chance do Ricardo Gomes. E manda para o cantinho direito do Cavalieri, que resvalou na bola. O Botafogo chega a 2-0.
Ricardo Gomes escolhendo volume, velocidade, juventude. E o resultado tá aí, 2-0, Júnior. Luiz, 2 detalhes no lance. Primeiro, né, a falta de sincronização do meio-campo do Fluminense em tentar roubar essa bola já no campo do Botafogo. Foram 3 jogadores fora da posição. Depois, o lado esquerdo sempre comprometido, porque não tem ninguém para ajudar o Scarpa. E o garoto foi realmente muito oportunista. Isso que eu ia falar, Júnior. A conclusão, ela é muito bem feita, porque ele é canhoto. O cruzamento. Fred para Osvaldo Jefferson, que vai levando aí a vantagem no duelo dos capitães. O cruzamento, Luiz, vem da direita, ele é obrigado a abrir o pé sem colocar muita força. Não é uma conclusão fácil. Ele prova que tem talento, faz 2-0 merecido para o Botafogo. Ribamar brigou com o Henrique, ganhou o Ribamar e sofreu a falta do Douglas. Falta para o Botafogo. O Henrique brigou, reclamou que foi puxado pela camisa pelo Ribamar. O Henrique estava no Napoli da Itália. Câmera do juiz. Deu uma falhadinha, mas tudo bem. Nós vamos buscar outras imagens para mostrar a mesma situação para você. Falta para o Botafogo, hein? O lance do Douglas. Nenhuma dúvida, né, Arnaldo? Chegou por trás. Falta clara. É o famoso rapa. Passou o rodo, Arnaldo. O juiz está apitando em cima, porque tem que apitar em cima. Esse é um tipo do jogo que você não pode ficar a meia distância. Tem que correr e chegar junto. A Valieri orientou a barreira que protege, como você está vendo na nossa microcâmera, o canto direito dele. Olha, 5 jogadores do Fluminense. Botafogo para cobrança, você vê aí o GG. Ele aponta, o Bruno Silva chega ali falando alguma coisa. O Luiz Henrique, o Ribamar ficam à frente. O Rodrigo Lindoso vai para a cobrança, pé direito, jogou sobre o gol. Futebol na Globo, Luiz. Aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Passamos de 26, jogo bom, jogo corrido é isso, o tempo passa rapidinho. Bola para o Osvaldo em profundidade. Osvaldo com Luiz Ricardo, lateral, favorece o Fluminense. Vai bater quando o Luiz Ricardo caiu, a bola bateu no pé dele. Lateral que Osvaldo já cobrou. Arremessando, tocando no Scarpa. Levantamento pro Fred! Jefferson Cícero! O jogo tá parado. O jogo tá parado. O Fred com o Jefferson, enfim, um duelo direto dos dois. Vamos ver o Fred com o Emerson. Fez falta, ele empurrou. A bola estava no caminho e o Fred já estava empurrando. Aí o Emerson já está caído nessa repetição. A defesa do Jefferson Agora, é daquela seleção. Né? Não dá para deixar de falar da defesa do Jefferson. Isso é impressionante. Eu sou fã do Jefferson. Eu sou fã do Jefferson e, para mim, disparado o melhor goleiro do Brasil. Finalizações do Fluminense, 2, nenhuma do Fred, porque essa o jogo já estava parado, não valeu a finalização. As faltas recebidas foram 2 do Fred, das 6 que o Botafogo cometeu. Números do jogo para você. Vai jogando o Botafogo. Rodrigo Lindoso, Ayrton, na esquerda para GG. GG tem o Bruno Silva na direita. Tem o Luiz Henrique fazendo a infiltração, ele tocou no Ribamar, o garoto não dominou. Renato Chaves sai jogando. Aí bota na esquerda para o Osvaldo. Osvaldo, que nessa função aí na ponta esquerda no São Paulo, chegou à seleção brasileira, inclusive. Aí depois foi negociado, foi jogar nos Emirados Árabes Unidos, aí perdeu um pouco o ritmo. Bola tocada para o Wellington Silva, ajeitando para Cícero. Cícero jogando na ponta direita hoje, ele domina. Fred e Diego Souza mais enfiados agora. Pierre, recomeçando com o volante do Fluminense, tocando no Douglas. Douglas faz a bola chegar ao Gustavo Scarpa. Aí ajeita o Gustavo Scarpa. Leva para a perna esquerda, olhou para a área e toma levantamento, exagerou o Gustavo Scarpa. E a bola foi sobre o gol do Jefferson. Se fosse Luiz, normal, não era essa família. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, tem Pé na Cova. Gil e Eric, vocês. Vou falar aqui rapidinho, Eric. Uma história legal para contar do Ribamar, ou do Lucas Ribamar, como ele pediu. Ele não ia nem participar do campeonato, não ia ser integrado aos profissionais do Botafogo, mas o Ricardo Gomes o viu jogar na Copinha, gostou e, como estava em falta de atacante, mandou chamar. O Botafogo não tinha contratado o Salgueiro ainda, estava faltando atacante. Pelo menos pelo que vem fazendo até agora, ainda bem que chamou, né, Eric?
E uma história não tão legal no Fluminense, né? O Eduardo Batista, como o Luiz Roberto disse, está super pressionado. A campanha dele desde o ano passado não é boa, tem mais derrotas do que vitórias. E há pouco a torcida tricolor aqui no Espírito Santo gritou burro, burro, burro várias vezes aqui para o Eduardo Batista. Renato sabe, sai jogando ali aqui para a cara do Juninho e para a cara do Júnior, né? A gente sabe que técnico de time grande tem essa pressão muito mesmo, assim, o tempo inteiro, né? Mas tem pressão. Exagero, Júnior? Luiz, a gente tá no mês de fevereiro, o ano começou agora, deixa o Eduardo trabalhar. O Fluminense troca muito de treinador, sempre acha que é o treinador. Nos últimos anos foi assim. Foram 4 ano passado, viu, Juninho? Imagina isso. Então eu acho que o Eduardo tem que continuar. Eu não trocaria, não acho que o problema seja o treinador e com o tempo ele vai acertar o time. Osvaldo entre 5 jogadores do Botafogo. A bola voltou, sobrou no Cícero. Cícero faz a bola chegar a Diego Souza. Agora eles estão invertidos. Veja o Diego na ponta direita. Outra vez no Cícero. Cícero recebendo, trabalhando com o Douglas. Douglas carrega. Ficou marcado pelo GG. Conseguiu tocar para o Gustavo Scarpa. Scarpa chegou cruzando. Subiu o Carli, tirou. Ela vai cair no Bruno Silva. Bruno Silva protege, encosta o Douglas na marcação. Tocou atrás no argentino Carli. Redondinha para Ayrton. Vai jogando o Botafogo, vai vencendo por 2 a 0. GG adiantando para Luiz Henrique. Ribamar tá livre. Luiz Henrique se manda pela direita. Balançou na frente do zagueiro. Henrique fez o corte. Luiz, eu acho que a torcida do Fluminense não estaria tão chateada, pressionando tanto, se por acaso o time tivesse tido evolução desde o início do ano. Né? Até mesmo do ano passado, só que não houve evolução. Tudo bem, é uma nova equipe, com outros jogadores, mas não houve evolução. Pelo contrário, não somente o time consegue, inclusive, fazer os gols, mas a parte defensiva, ela realmente deixa comprometer. Como foi na grande atuação do time no ano, ganhou do Cruzeiro, na Primeira Liga por 4 a 3, né? Belo Horizonte, né? Com 3 gols do Diego Souza, mas sofreu 3 gols. Tudo bem, era o Cruzeiro, mas é um time que ficou exposto mesmo. E na parte defensiva, Luiz, o próprio torcedor tirou um jogador do time com 304 jogos no Fluminense, que para mim merece muito respeito, que é o Gum. O torcedor estava impaciente com ele. E hoje o problema é na zaga, porque o Henrique ainda não vai conseguir acertar com 2 meses de Fluminense, com 1 mês. Então, às vezes, o torcedor ele é muito impaciente e acaba pagando também o preço. A gente vai mostrar gol para você. Vamos lá, Campeonato Paulista. O São Bento está enfrentando o Corinthians. Cruzamento, a zaga tirou daí. Desviou no meio do caminho. De qualquer forma, a bola tocou no Guilherme, né? Foi no Guilherme Arana mesmo, lateral esquerdo. Tocou. E foi pro fundo do gol. A bola desviou e matou qualquer chance de defesa. Corinthians com muitas modificações. Elias machucado, goleiro Cássio machucado. Alguns jogadores poupados. O Vidotto, que está jogando no gol do Corinthians hoje, não pôde fazer nada nesse lance. 1 a 0 para o São Bento. São Bento, que é da cidade de Sorocaba, a 100 quilômetros da capital paulista. Está jogando o Fluminense, 31 para 32 minutos, 2 a 0 Botafogo. Gols de GG e Lucas Ribamar. E só uma coisa, Luiz, a gente tem que levar em consideração que essa primeira parte do Campeonato Carioca, ela te dá direito a classificar apenas. Então os treinadores, eles são obrigados a testar, a rodar o time, a buscar qual será a formação melhor para a partida de 3, 4 meses de competição. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, e o que eu vejo no time do Fluminense é que não tem poder de marcação. Levantamento para o Fred, Carlos subiu tirando, bola cai no Ayrton. Ayrton sai jogando no meio. Aí chega para fazer a proteção o Lindoso. Lindoso faz a bola chegar a Diogo Barbosa do lado esquerdo. Já está no campo de ataque o Diogo Barbosa. Aí GG. GG protege. Pierre na marcação. Curtinha para Diogo Barbosa. Outra vez no GG. GG dominando. Os canhotinhos do Botafogo. Era na hashtag você comenta. Comentários destacados sobre a garotada, né? Agora a bola tocou no Lucas Ribamar. Você participa, ó, hashtag você comenta. E o Thomas, do Amazonas, está perguntando o seguinte: cara, vem da base, Júnior, faz gol em clássico, pega moral? E como pega, né? Principalmente se tiver uma oportunidade como essa, que não estava nem esperando, que é o caso do Ribamar. Mas a gente no domingo já tinha visto que realmente ele, com 20 minutos apenas de participação, teve um comportamento muito melhor do que o Gervásio. Olha o Osvaldo, boa arrancada, cruzamento, olha o Cícero! Ele quase conseguiu jogar no gol. A marcação foi perfeita e com isso o Botafogo se safou do gol.
Cruzamento, olha, Luiz Ricardo tá ali atrapalhando. Luiz Ricardo, inclusive, pagou geral para os zagueiros. O Cali tá mais à frente, mas foi um efeito em cascata, né? Osvaldo vai lá para a cobrança de escanteio. Mais uma vez o Henrique vai para a boca do gol. Fred também, levantamento, subiu o Carli, que tem 1,91 m e tá cortando todas. Brigou o Wellington Silva, ganhou, tocou no Scarpa, voltou no Scarpa. Aí o toque de cabeça do Douglas. Quem cortou foi o Bruno Silva. Carrinho do Osvaldo, a bola ficou no Ayrton, o jogo é corrido demais. GG e Lucas Ribamar os gols. Na esquerda tá pedindo, passando e pedindo o Luiz Ricardo, onde foi parar o lateral direito do Botafogo, na ponta esquerda. Tentou arrancar do Diogo Barbosa, acabou desarmado. O Pierre dá uma dor agora em todo mundo, porque quando eu vejo essa formação do Fluminense, Luiz, mas não é insistindo nisso. Juninho. Pode ir, Eric. Desculpa te interromper, porque o Eduardo vai mexer. 35 minutos, ó, chamou o Gerson vai entrar no jogo. Bom, o Gerson estava na Europa, no Roma, mas está emprestado para o Fluminense. Continua a história do Roma, mas está emprestado. Continua. Luiz Ricardo fez o levantamento. Aí Luiz Henrique, a bola vai sobrando. Vai tocando na direita, Ayrton ajeitando para Bruno Silva. Bruno Silva se manda, pé esquerdo, experimentou e jogou sobre o gol. Ele deve tirar o Douglas. O garoto normalmente vai pagar, deve recuar o Cícero para jogar como segundo volante. O time tomou 2-0. Ele mexe para mexer com todo mundo. É uma mensagem que ele passa. Mas só podia sobrar pro menino. E não é que ele esteja jogando mal, hein? A verdade é essa. É porque ele tá sobrecarregado. Ele e o Pierre, toda hora tem sempre um contra-ataque do Botafogo com um número superior de jogadores nessas ações. Portanto, sai o Douglas Augusto, entra o Gerson de bigode, cavanhaque, brancos. Aí o Gerson. Ano passado, certamente, a situação toda da ida dele para o Roma acabou atormentando o Gerson. Ele não conseguiu ser, no segundo semestre, o mesmo jogador do início do ano, né? Aí, Pierre. Ele foi procurado pelo Corinthians, viu, Luiz? Agora nessa possibilidade de retornar ao Brasil, porque o Roma já tinha a cota de estrangeiros preenchida, né? Mas ele optou pelo Fluminense até porque ele já conhece o ambiente todo, né? Veja aí o Cícero já jogando como volante, tocando para o Gerson. Recebe ali pelo lado direito o Gerson. Acaba desarmado, a bola cai. Diogo Barbosa. Gerson pressiona. Diogo Barbosa. Tentou botar na frente. Luiz Henrique. Ajeitou para o GG. Lucas Ribamar está infiltrado lá no alto do seu vídeo. GG tentou o drible, preferiu tocar atrás para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa para Lindoso. Lindoso vira o jogo na direita. Chega Luiz Ricardo. Ajeita, bola curtinha para Bruno Silva. Outra vez na direita, Luiz Ricardo joga para a lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, experimente a rotina Hora do Sono. Bom, deu pra gente fazer a leitura labial, né? O Bruno Silva dizendo, vou sair. Ele sentiu um problema na coxa, botou a mão na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 11 do Botafogo. E certamente... Fernandes já está pronto aqui, Luiz. Porque é uma perda pro Botafogo. Tá aí, ó, o Fernandes vai entrar no Botafogo, o Bruno Silva saindo. Porque o Ricardo Gomes botou fé demais. Ele pediu para esperar um pouquinho, né? Pediu para esperar um pouquinho. Botou uma fé tremenda nessa trinca, com o Ayrton de primeiro volante e o Bruno Silva e o Lindoso de volantes meias, mais à frente ali do Ayrton, né? E eles têm trabalhado direito. Então quebraria um pouco o sistema do Ricardo Gomes. O Ayrton Silva pressionado, sofreu a falta cometida pelo GG. Agora ele pediu para esperar um pouco, Luiz. Não vale a pena correr o risco agora. Início de temporada, troca, o time sofre um pouco e até uma oportunidade para o Ricardo ver também como funciona com a outra peça. O Fluminense tentando encontrar espaços. O Botafogo faz um jogo de muita entrega, muita disciplina tática. Diego Souza recebendo. Ele conseguiu tocar mais à frente para o Pierre. Pierre para Gerson. Gerson levou para a perna esquerda. Tocou na esquerda para Gustavo Scarpa. O passe errado que deu certo. Scarpa para Cícero. Cícero, Gerson. Chama o Gerson. Gerson ajeitando para o Osvaldo. Osvaldo de novo para o Scarpa. Aí o Cícero, já em outra função. Lado a lado com o Pierre, como um volante que sai mais para o jogo. Veja aí o Cícero. Trabalhando, botando na frente. Scarpa devolvendo para o Cícero. Veja como o Botafogo marca muito. É muito comprometimento. O Fluminense não consegue enfiar uma bola. Teve uma no comecinho do Scarpa para o Osvaldo, foi só. Pierre. Aí Henrique domina o zagueiro do Fluminense.
Adiantando para o Wellington Silva. Outra vez no Henrique. Henrique começou no Curitiba, teve uma passagem marcante pelo Palmeiras, foi para o Barcelona, estava no Napoli. Aí a bola dominada com o Wellington Silva. Tenta levar para a linha de fundo. Ficou marcado pelo Diogo Barbosa. E o lateral favorecendo o Fluminense. Bola tocada para Pierre. Pierre vai dominando. Tem o Gerson se movimentando. Tem o Wellington Silva na direita. Tocou no Wellington. Tome levantamento para o Fred. Subiu o Carly e tirou de cabeça. Lateral Fluminense lá na esquerda. Pelo alto, o Carly ganhou todas. Eu ia falar exatamente isso. Ele está sempre bem posicionado. Né? Cícero faz a inversão agora para o Gerson. Diogo Barbosa. O GG aqui do lado esquerdo. Ayrton pelo meio. Henrique com o peito para o Gerson. Aí domina o camisa 11. E marcou a falta. Cometida pelo Lucas Ribamar e vai ter cartão para o camisa 7 do Botafogo, Arnaldo. Ele considerou e interpretou que o jogador do Botafogo impediu o ataque do Fluminense. É um antijogo. Questão de critério. E ele está sendo coerente. Assim ele tem agido em outros lances. Passamos de 40 minutos do primeiro tempo. Já show do intervalo para você. Gols, Libertadores estaduais para você. Cruzamento. Olha o Henrique. Subiu para fazer o corte o Emerson. Bola cai com o Renato Chaves do lado esquerdo. Renato recomeça com o Scarpa. E toma o cruzamento do Scarpa. Olha o Jefferson, olha o Jefferson. Que isso? Jefferson tocou nela, viu? É escanteio. O Scarpa é quase que um chavão. O locutor perguntar para quem jogou se o cara quis cruzar ou quis bater. Não sei não, os jogadores estavam quase na linha da área, viu? Não, mas eu acho que ele de cabeça baixa ele quis cruzar, né? Ela pegou mal e quase saiu melhor ainda. Osvaldo na bola, tome levantamento de novo para cortar o Joel Carli. Nadando de braçada o argentino. Dessa vez foi o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique cortou, levou pela esquerda. Quando recebeu, vai lá para fazer o corte o Pierre. O cartão foi para o Lucas Ribamar, que fez o segundo do Botafogo. Está impedido o Luiz Henrique. E hoje tem Big Brother Brasil. Como será que os moradores da casa estão reagindo à eliminação da última noite? E amanhã, hein? Depois de a regra do jogo, todo mundo de olho. Tem prova do líder no Big Brother Brasil. Oi, Eric. Pierre deu um grito agora. Tamo andando, gente. Tamo andando. Significa que sem a bola, ninguém está participando da marcação. Ele está dizendo isso, porque com a bola no pé o Fluminense consegue criar, tem uma boa qualidade técnica, troca passes, não com tanta velocidade, mas é uma formação que tem hoje em campo. Eu só acho, desculpa Luiz, eu só acho, Juninho, o seguinte, eles estão insistindo na mesma jogada sempre, toda hora o cruzamento. Tudo bem que você tem jogadores como o Diego, como o Fred, que são bons cabeceadores, mas com a defesa de frente, precisa chegar na linha de fundo para colocar os homens do ataque em melhor condição. A bolinha anuncia o gol do Grêmio lá no Gauchão. Fred, aquele zagueiro do Goiás que fez um monte de gols de falta ano passado. Será que foi de falta? Será que foi de escanteio de cabeça? Aqui você vai acompanhando tudo. Tem jogos também do Gauchão nesta noite de quarta-feira. Henrique. Wellington Silva. Fred pediu. Bola pro Fred. Fred vai da direita. Osvaldo pedindo. Cruzamento. Não é muito do Fred cruzar, né, Fred? Aí o centroavante deve falar, realmente esse negócio de cruzar direitinho na cabeça do centroavante não é tão fácil quanto parece. Vem outra vez o Gustavo Scarpa ganhando, Renato Chaves se manda. Toca mais atrás, Cícero. Cícero levanta para o Scarpa, girou o Scarpa, ganhou, na esquerda, tome o cruzamento, chegou o Carli, jogou para a lateral. Vem de novo o Fluminense, Diego Souza. Veja aí o Pierre. Gustavo Scarpa, 2 quilômetros e 100 metros percorridos. O primeiro tempo é pouco, viu? 25 km por hora foi a velocidade máxima dele. Gerson. Cícero faz a bola chegar do lado esquerdo. Chegou o Gustavo Scarpa. Pé esquerdo, levantamento. Fred não tocou. Quem tocou foi o Emerson. Diogo Barbosa completou. A bola vai para o Wellington Silva. E agora o Pierre que se adiantou. O Luiz Henrique sofreu a falta e o juiz marcou. Falta. Bom, ele não manteve o mesmo critério. Ou não era uma jogada mais tão perigosa quanto a outra, não? Não seria falta para cartão, mas que houve a falta, houve.
E o Fluminense melhora um pouco, domina mais o Botafogo agora. A primeira vez que ele faz um cruzamento e consegue ganhar a segunda bola, com isso saiu a falta, adiantou um pouco mais a marcação. Diego Souza vai para fazer a cobrança da falta. Renato Chaves, Fred, Henrique, levantamento, Fred, a bola passou. O juiz está parando e marcando impedimento, marcou impedimento. A mão levantada, está marcando impedimento, é isso, Arnaldo? Exato, impedimento é o tiro livre indireto. Veja que no momento que ele levanta a bola, tem um jogador do Fluminense em posição de impedimento e ele participa da jogada porque ele pula na bola. Ao pular na bola, ele está participando. Foi o Fred. Não foi, é que está na frente do Fred, é o Cícero. É o Cícero. Jefferson atirando lá pro ataque. Henrique. A bola cai no Cícero. Gustavo Scarpa, 44 minutos. Nós já vamos ter aí o período de acréscimo. Falta sobre o Gustavo Scarpa cometida pelo Bruno Silva. O Bruno que continuou, sentiu desconforto e tal, e tá aí no jogo fazendo o papel dele. Vamos a 46, Fred botou na esquerda, bola pro Osvaldo. Osvaldo correu, saiu com bola e tudo. Vamos ver o gol do Grêmio? A gente mostra o gauchão também, galera do Grêmio, em todo o Brasil, ligada na Globo. Não foi de falta, mas foi numa jogada que começou num escanteio. Olha o Fred aí. Bateu de canhota, inclusive. E o São Paulo empatou. Olha que bate-rebate é esse. Quase que teve bicicleta. Thiago Correia. Olha a galera lá em Rio Grande. O São Paulo de Rio Grande, no interior gaúcho, empatando o São Paulo. É uma vez que o São Paulo jogou a Série A do Brasileirão e caiu num grupo que tinha Santos e Flamengo. Brasileiro acho que de 83, inclusive, que o Flamengo foi campeão. Aí o Ayrton, 83, faz tanto tempo, A gente lembra cada uma também que eu vou te contar, viu? Você provavelmente não era nascido ainda e tal, mas foi um campeonato lindo, disputado palmo a palmo por Flamengo e Santos. O Flamengo foi campeão numa final que tem um recorde de público da história dos brasileiros. E o Arnaldo que apitou. Quem apita agora é o Graziano Maciel Rocha. Fim de papo no primeiro tempo. De 2 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Distância percorrida, 5 finalizações do Botafogo, 3 do Fluminense. 12 faltas do Botafogo, 5 do Fluminense. O jogo aéreo, as roubadas de bola e os impedimentos. Luiz. E o Eric Faria e o Carlos Gil estão a postos. Vai lá, Eric. Diego, no Fla-Flu, você disse que foi bom que o primeiro tempo acabou. De novo é esse o pensamento? Por que o Fluminense não entra em campo no primeiro tempo? Cara, aconteceu de a gente ter 2 bolas. A gente tá controlando o jogo, os contra-ataques. A gente acabou dando espaço e 2 bolas cruzadas, a gente tomou 2 gols, não pode. Gil? Primeiro gol no profissional do Lucas Ribamar. Não vou esquecer o Lucas não, tá, Ribamar? Desculpa, Lucas Ribamar. E aí, cara? Uma oportunidade incrível, Tá estreando o clássico e fazendo o gol. E tô muito feliz com o empenho da equipe e agora voltar pro segundo tempo e continuar pegado. Você começou o ano, não sabia nem se ia jogar nos profissionais, né? Foi uma coisa muito engraçada, mas deu tudo certo. Aí, feliz da vida, sorriso de garoto pro Lucas Ribamar, Luiz. E tem voz de cantor de tango, você viu, rapaz? O Lucas Ribamar fez esse gol aí. Daqui a pouquinho, show do intervalo com muitas atrações, como por exemplo os melhores momentos da vitória do Flamengo, que ganhou com o gol do garoto Felipe Viseu. Foi lá e de cabeça fez o gol do jogo. Já, futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, show do intervalo, direto de Cariacica, na Grande Vitória, capital do Espírito Santo. 2 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Um pouco mais cedo, o Flamengo jogou com um time diferente, poupou os jogadores, mas venceu a Cabo Friense. Vamos curtir os melhores momentos da vitória do Flamengo na voz marcante de Léo Batista. Boa noite! Alô, torcedores, boa noite, Luiz. Em Macaé, Cabo Friense e Flamengo. O Flamengo com time misto. Cruzou Felipe Viseu de cabeça, 1-0 Flamengo. Everton roubou a bola, cruzou, Rafael Salles tentou tirar e quase fez contra. Cobrança de escanteio, Andrei saiu mal do gol e Juan quase fez o segundo.
E agora bonito drible de Mancoejo, que encheu o pé. Andrei tirou. E terminou assim, Cabo Friense 0, Flamengo 1. Luiz Roberto. Muito bem, Léo Batista, direto para Libertadores, no Estádio Independência, com todos os ingressos vendidos. Expectativa para a estreia do Robinho. Robinho chegou, treinou 2 ou 3 dias com os companheiros. Podem botar aí as imagens do Independência. Atlético Mineiro, Independiente del Valle. Robinho foi para o aquecimento, expectativa mais. O Diego Aguirre escolheu colocá-lo no banco de reservas. A bola rolou e aí Marcos Rocha cruzou para Lucas Prato fazer o gol por enquanto do jogo. 1 para o Atlético, 0 para o Independente. Grupo 5 da Libertadores. O Colo-Colo vai ganhando do Melgar por 1-0. Colo-Colo do Chile, ou seja, vitória importante para o Galo, que já ganhou na primeira, para se manter líder do seu grupo com 2 vitórias. E já já nós voltamos. Segue o show do intervalo com muitas atrações, inclusive os melhores momentos. De 2 para o Botafogo, 0 para o Flu. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, de volta, repito, o jogo está acontecendo no Espírito Santo, estádio Kleber Andrade em Cariacica, na Grande Vitória, capacidade para 22 mil torcedores, foi remodelado para a Copa de 2014, a seleção de Camarões se concentrou em Vitória e treinava nesse estádio Kleber Andrade. Juninho, melhores momentos no primeiro tempo, de 2 para o Botafogo, 0 para o Fluminense, está voltando, está com pressa para o jogo recomeçar. Luiz, eu acho que o Botafogo, consciente das suas limitações, né? Apostou tudo numa boa marcação desde o início do jogo, terminou sendo beneficiado. Já criou aí essa chance com o GG. Sempre que tem a bola, a impressão que a gente tem é que o Botafogo vai terminar a jogada. O GG já vem acompanhando, sai o cruzamento. Todo meia precisa entrar na área, olha lá. Ele acompanha a jogada, o Scarpa sofre na marcação porque não é a posição ideal dele. O cruzamento é bem feito e a conclusão também, um belíssimo gol do Botafogo. Carly ganhando tudo, essa foi pegou. Essa foi a melhor opção. A melhor opção não, a melhor chance do Fluminense, né? Porque pegou, se vai dentro, não dava pro... Você vê, Luiz, tentaram fazer uma marcação lá na frente e sobrou espaço, né? Você vê que o Renato Chaves tá com problema, depois vai ter, já chega atrasado na hora do cruzamento. Perfeito. A gente tem que dar um pouco de crédito também ao garoto, porque não era fácil, né? Ele deixou só a bola tocar na parte interna do pé dele para dar a continuação da trajetória, tirando o Cavalieri da jogada. O Fluminense insistindo muito no cruzamento, eu acho que ele foi cruzar. Geralmente quando a gente põe um pouco mais de força, a gente erra o cruzamento. Muito bem, gente, uma novidade hoje aqui na transmissão da Globo. Você gosta de selfie, fazer uma selfie? Então nós temos hoje o selfie repórter, o Richard Souza. Onde é que você tá? Manda ver, Richard. Oi, Luiz, boa noite a todos. Eu tô fora do estádio, mas tô praticamente de camarote. Essa é a vista de um prédio vizinho ao estádio Kleber Andrade e é a casa do Felipe. O Felipe acompanha sempre de camarote. Felipe, pode falar. Sempre tem algum amigo seu que vem pedir para assistir jogo aqui, não é não? Sempre quando tem jogo, eles pedem para vir aqui assistir. Visão privilegiada, Luiz. Se você não tá no estádio ou não tá aqui na casa do Felipe, assiste na tela da Globo. Muito bem, tá lá a casa do Felipe, né? A galera tá inclusive curtindo a transmissão na Globo, é isso aí. Olha, nós estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos, faltam 163 dias. Galvão Bueno, convidado ilustre com um gigante olímpico. Ele conta com você e quando precisar de mais força nos braços, a torcida vai ajudar. Arthur Zanetti é campeão olímpico. O Brasil conquista a medalha de ouro nas argolas. Uma apresentação espetacular. E quer outra medalha de ouro no Rio. Em agosto, em casa, é na Globo. Rio 2016. Somos todos olímpicos. Muito bem, é isso aí. Valeu, Galvão Bueno, Arthur Zanetti, esse é um gigante. Eric Faria, diga lá, tem mudança no tricolor? Tem sim. Saiu o Osvaldo com a camisa 17, entrou o Felipe Amorim com a camisa 23. O Eduardo deve ter observado que o Juninho e o Júnior observaram, né? O Felipe é um jogador mais de meio campo, que faz o lado do campo também. E ele vai jogar exatamente ali do lado esquerdo, provavelmente para fazer companhia ao Scarpa ali. Botafogo não mudou, o Bruno Silva com um pouquinho de dor ainda na coxa, meio dolorido, mas voltou assim mesmo. Mesma equipe, Luiz. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Tá tudo pronto no estádio Kleber Andrade.
Estamos por conta do Graziani Maciel Rocha. Ele autoriza. Bola rolando. Está valendo o segundo tempo. De 2 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Noite de clássico na tela da Globo para você. A modificação do Fluminense foi essa aí. Entrou o Felipe Amorim. Saiu o Osvaldo. Tá jogando o Henrique. Na esquerda a bola chega ao Gustavo Scarpa. Olha o Gustavo Scarpa na caneta do Bruno Silva. Chegou cheio de vontade e tomou entre as pernas. Wellington Silva. Gerson. Cícero. 2-0 para o Botafogo. O primeiro tempo foi em alta voltagem no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Diogo Barbosa. Wellington Silva pressionou, o Diogo tentou sair jogando, jogou, foi de presente para o Diego Souza. Diego Souza cruzando para o Fred, dominou o Fred, bateu e isolou. Fred e Jefferson. Um duelo de dois grandes do futebol brasileiro. Por enquanto o Jefferson vai levando a melhor e com mais sorte, porque essa aí o Fred costuma pelo menos mandar no gol, né? Mas o jogador do Botafogo atrapalhou, Luiz, porque ela fugiu um pouquinho dele, ele teve que jogar o corpo para trás para pegar de voleio e não deu para pegar da forma como ele gostaria. Recupera o Fluminense, Renato Chaves. Fred não dominou, o Carli desviou sutilmente, a bola sai ali em lateral para o Fluminense. Aí o Joel Carli. Aí o Graziani usando a câmera. Iniciativa da Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro. A gente tem uma participação com apoio técnico ali para que a imagem fique em qualidade de ser usada na televisão, para você poder curtir em casa. Vem cobrança de falta. Gustavo Scarpa foi para a bola. Luiz Henrique cortou de forma estranha. Lindoso tirou de lá. Olha o Pierre, ele é o último homem. A cabeçada de risco para o Gustavo Scarpa. Foi o Ribamar que tocou na bola. O bandeirinha viu assim também. Tocou no bico da chuteira do Ribamar. Aí o Ricardo Gomes fazendo gestos no sentido de que os jogadores do Botafogo adiantassem a marcação agora. O Wellington Silva. Bola com o Pierre. Wellington Silva. Tentou a bola do Diego Souza. Chegou bem fazendo o corte lá atrás do GG. Antecipação do Henrique. Acabou tendo que fazer a falta. O Ayrton reclama. Queria talvez um cartão para o Henrique. Falta para cartão ou não, Ana? Não, houve a falta, mas não foi falta para dar um cartão amarelo. O árbitro está bem, tem 33 anos esse rapaz. O clássico é vovô, mas ele é um árbitro jovem e tem um bom preparo físico. E nessa imagem, Luiz, dá para perceber que o Diego vai voltar como um atacante. Ele e o Fred devem ser duas linhas de 4. O Felipe Amorim de um lado, o Gerson do outro e o Diego ao lado do Fred. Deve ser assim mesmo, ele recebendo essa bola na direita agora. Diego Souza adiantando para o Gerson. Gerson tem o Felipe Amorim no meio, tem o Fred também se posicionando. Gerson clareou, tocou para o Diego Souza. Carregou, pé direito, brigou, tentou de bico. Acabou jogando pela linha de fundo. Diogo Barbosa está pagando geral. Os garotos do Botafogo, o Luiz Ricardo, que é mais experiente, já está marcando o escanteio. Vamos ver se foi mesmo. Olha só, carregou o Diego Souza. Diego Souza ainda tentou tocar na bola cortada pelo Diogo Barbosa. Escanteio, Felipe Amorim vai lá para fazer a cobrança. Torcida do Fluminense enfim dá o ar da graça, aumentando o volume. Lá vem Felipe Amorim, fez o levantamento. Subiu o Ayrton tirando. Vai lá o Ribamar. E a falta cometida pelo Gerson sobre o Lucas Ribamar, favorecendo o time do Botafogo. Há pouco, quando a gente mostrava a substituição do Osvaldo,
Parecia ali que ele tinha percorrido pouco mais de 2 quilômetros. Na verdade, ele percorreu quase 5 quilômetros no primeiro tempo, né? A gente usa a expressão percorrer, porque aí a gente está englobando os piques, as corridas e também o que se chama de trote, né? As caminhadas no campo do jogo. Bruno Silva recebeu ali pela direita, tocou um pouco mais atrás. Luiz Ricardo recomeçando com o Carli. Jefferson. Os dois goleiros canhotos. Jefferson dá um chutão lá pra frente. O Wellington Silva subiu, pediu falta, o juiz entrou na dele e marcou. Diga. O Juninho falava da posição do Diego Souza como atacante e o Ricardo Gomes, técnico do Botafogo, não deve surpreender. O Ricardo várias vezes usou o Diego Souza como atacante no Vasco, inclusive o Juninho jogou, fez parte desse time. E o Diego viveu uma grande fase sob o comando do Ricardo Gomes. O Diego é um jogador muito completo, com a bola no pé, não participa muito da marcação, esse é um grande defeito que ele tem, mas realmente ele pode jogar como atacante, Eric, ele pode jogar pelo lado do campo, e para associar com o Fred, eu acho que é melhor sim. Lucas Ribamar, arrancada linda, tocou pro GG, GG tem o Bruno Silva, ele bateu cruzado, a bola passou na cara do Cavalieri. Marcação funcionou novamente, né, Luiz? A bola foi roubada quando o Fluminense tentava armar o seu ataque ali no meio-campo. E domingo, logo depois do Alto Esporte, o esporte espetacular com as atrações, com as super reportagens do esporte espetacular, Jogos do Mundo. E teremos também super salto. Cidade do Rio de Janeiro recebendo craques. Super salto dentro do esporte espetacular. Diego Souza levantou para o Fred. Bola passa pelo Fred, vai ficar na direita. Bruno Silva sai jogando. Uma passadinha de perna sobre a bola, sentiu uma fisgada no primeiro tempo, mas continua aí firme. Luiz Ricardo foi acanhado no apoio, mas quando foi também deu a bola para o gol do Ribamar. Aí Luiz Ricardo dominando, tocando mais atrás para o Bruno, devolução. Luiz Ricardo arranca, vai para o fundo e toma cruzamento. O Ribamar subiu com ele. O Pierre toca escanteio para o Botafogo. Sete minutos do segundo tempo, Cavalieri cumprimentando ali o Pierre pelo corte. A bolinha anuncia que tem rede balançando. Seguimos acompanhando os jogos. O Grêmio com o Luan faz 2-1 sobre o São Paulo, lá em Rio Grande. Cidade de Rio Grande, interior gaúcho. Carli, Emerson, Bruno, Luiz Henrique também ali posicionado. Carli tem 1,91 m. Levantamento, subiu para fazer o corte, tirando o Cícero. Bola cai ali com o Felipe Amorim. Gustavo Scarpa tenta sair jogando. O Felipe Amorim passa na esquerda. Ele toca no Gerson. Gerson botou para correr na esquerda o Felipe Amorim. Felipe Amorim domina. Fluminense vem com tudo. Já está na área do Botafogo. Felipe Amorim chegou para fazer o corte. O Bruno Silva. A operação foi exata, no momento preciso. Olha lá. Carrinho na bola para ceder o escanteio. A arrancada foi desse garoto aí, o Felipe Amorim. Aí Gustavo Scarpa na cobrança de escanteio. Henrique, o zagueiro, Fred, bons cabeceadores. Cícero tocou de cabeça, a bola tocou no Carli e saiu lá Jefferson tranquilo para ficar com ela. E hoje tem Big Brother Brasil. Como será que os moradores da casa estão reagindo à eliminação da última noite, hein? E amanhã, depois de a regra do jogo, todo mundo de olho. Prova do líder no Big Brother Brasil. Para tirar o Arnaldo de casa é antes ou depois do Big Brother. E essa edição tá muito, além de divertida, muito interessante. O jogo tá tenso. Sai jogando mais uma vez o Fluminense, bola com o Cícero. Gustavo Scarpa recebe ali do lado esquerdo. Bruno Silva na marcação. Ele tocou pro Felipe Amorim, o Bruno pegou. Vai ter cartão pro camisa 11 do Botafogo, Arnaldo. Um carrinho desnecessário, né? Bola no meio do campo. E aí o árbitro deu cartão amarelo corretamente. Carrinho é aquela história, mas se o cara não for no tempo certinho, vai ter falta. Felipe Amorim, que jogada do Felipe Amorim. Na hora de tirar o 10, entregou pro Ayrton, que sai jogando com o Carli. Fim de semana o Botafogo tem outro clássico, será contra o Vasco, o jogo vai ser em São Januário. O Diego Cavalieri
também de canhotinha, só que despachou para a lateral. O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Friburguense, só que esse jogo será na outra quarta-feira à noite. Fechando, então, a 6ª rodada do Campeonato Carioca. Nós estamos... a 7ª rodada, perdão. Nós estamos na 6ª. Luiz. Oi, Gil. Para o clássico de domingo, o Renan Fonseca, que ficou de fora hoje, o zagueiro, com dores na coxa, deve estar liberado. Aí é uma questão do Ricardo querer escalá-lo ou não, mas pelo departamento médico ele terá condições. Pode ter um faro do jogo também, né? O Gil já falou, vai ficar à disposição, vai ficar a critério do Ricardo, porque o Carli hoje está impecável. Até agora o Carli está fazendo uma belíssima partida, uma bela surpresa, mas a gente não pode esquecer da liderança que tem o Renan Fonseca no time. Ajudou o Botafogo a voltar, é um jogador que joga sempre. Dificilmente a gente vê o Renan Fonseca de fora e talvez não seja a hora de tirá-lo definitivamente do time. O Barba, que ficou no Rio, está certamente curtindo a transmissão da Globo aí, Renan. Se cuida, o Botafogo precisa do seu grupo, todo mundo inteiro, para uma temporada que certamente será difícil e desgastante. Ele vai ter que escolher uma casa aí, a possibilidade de São Januário e tal, mas talvez tenha que fazer algumas viagens a mais do que o normal, por conta do estádio olímpico Newton Santos estar, claro, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E Luiz, eu não sei se será uma bela dupla, o Icardi e o Renan Fonseca, mesmo um dos dois tendo que trocar de lado. Talvez seja a melhor dupla no momento do Botafogo. Tá jogando o Fluminense, tá aí o Henrique. Oi, Gil. Que o Ricardo Gomes não gosta dessa formação. Ele acha que fica uma zaga lenta, uma zaga pesada. Ele falou disso semana passada, a gente conversou até. Eu e o Eric estávamos lá por acaso nesse dia. E ele não gosta muito dessa formação, não. Perfeito, Gil. Falta sobre o Felipe Amorim, passamos de 11 minutos. Bola tocada ali para Diego Souza. Diego Souza protege, pé direito, levanta na ponta direita. O Wellington Silva domina, Gerson é a opção, um pouco mais atrás agora. Já recebe o garoto. Aí o Gerson faz a bola chegar a Pierre. O Fluminense vai tendo a bola, vai tentando, tomando a iniciativa, não consegue criar a chance clara. O Botafogo fez 2-0. Veja o trabalho do Cícero, clareou para o pé esquerdo, empurrou. Boa bola para o Gustavo Scarpa, está marcado o impedimento. E a gente aproveita para ver o segundo gol do Grêmio. No Gauchão, o Grêmio está jogando contra o São Paulo, da cidade de Rio Grande, o jogo está 1-1. E aí o Luan vai fazer o segundo gol do Grêmio. Cruzamento. Na primeira não deu, mas na segunda, né, Luan? Luan que foi talvez a revelação do Brasileirão do ano passado. Grêmio que também disputa a Taça Libertadores da América e estreou perdendo lá no México, jogando na altitude contra o Toluca. Luiz, já temos 12 minutos de jogo, o Fluminense voltou melhor. Não consegue fazer o Jefferson trabalhar, né? Mas tem o comando do jogo completamente. O Botafogo já não tem aquela jogada de contra-ataque como aconteceu no primeiro tempo. Felipe Amorim. Gustavo Scarpa esticou, devolveu para o Felipe Amorim. Ayrton está na marcação. Felipe de novo para o Gustavo Scarpa. Gerson está pedindo. Marcação ficou forte do Bruno Silva. Felipe Amorim dominou. Tentou passar por dois. Na terceira dividida com o Luiz Ricardo. A bola espirrou e ficou com o Jefferson. É forte ali pela marcação do Botafogo. Está impressionante hoje. Torcida do Botafogo cantando uma das músicas que percorrem o mundo. E hoje nós tínhamos no jogo na Holanda a torcida do PSV, claro, em holandês, cantando o É Por Ti Fogô. Tem muitas canções, né? Brasileiras que percorrem os estádios do mundo. Ayrton. Recuperação. Cícero pro Gerson. Aí ficou reclamando de uma falta ali. Jogo que segue. O Wellington Silva. Mais atrás o Gerson, opção. Domina. Entre dois. Traz na perna esquerda que é boa. Aí o Gerson tentou um levantamento, exagerou. Vai se desculpando aí o Gerson. Luiz. Estamos curtindo alguns dos momentos do clássico vovô que o Botafogo vai vencendo por 2-0. Oi, Gil. Você falou agora há pouco da torcida do Botafogo. Quem está em casa, né, tá vendo a torcida do Botafogo de frente, mas o estádio ele é bem espelhado. As duas arquibancadas são praticamente iguais. Depois eu continuo.
Diego Souza com o Emerson, caiu o Diego Souza, botou as mãos na cabeça, fez ali um jogo de gestos com a arbitragem. O lance é esse com o Emerson, Arnaldo. Não houve nada. O jogador do Fluminense se jogou e o juiz não foi na onda. Segue o jogo. Renato Chaves tocando na esquerda para Gustavo Scarpa. 15 minutos do segundo tempo. Botafogo vai se classificando. Aí chegando a 18 pontos. Flamengo tem 13 na segunda posição do grupo B. Fluminense está na quarta posição com 7 pontos. Jogo contra o Friburguense fica dramático para o Flu na próxima rodada. Além de ter que torcer para o Flamengo no domingo contra o Resende. O Resende é que vem atrás ali do Fluminense na quinta posição, 1 ponto atrás do Fluminense. E o juiz marcou a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Em Botafogo com o Bruno Silva. GG para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo tem o Luiz Henrique se movimentando ali à frente. O Ricardo Gomes só observando, braços cruzados. Pierre recupera. Scarpa tocou para Felipe Amorim. Mas a bola chegará ao Cícero. Cícero, categoria, domina, pé esquerdo. Cícero, que é do Espírito Santo. Nasceu na cidade de Castelo. E aí começou no Bahia, Figueirense, Fluminense, foi jogar na Alemanha. Aí teve grande momento no Santos e no São Paulo. E voltou para o Fluminense. Luiz, só Diga. complementando, aquela hora eu falava das arquibancadas, né? Atrás dos gols não há arquibancadas. E o torcedor em casa, ele vê a torcida do Botafogo, né? As câmeras de televisão são direcionadas para o lado em que está a torcida alvinegra. A torcida tricolor está exatamente do outro lado, as arquibancadas são praticamente iguais. E num chutômetro aqui, eu acho que dá empate se houver uma ligeira, mas é ligeiríssima vantagem assim, de torcedores do Fluminense, mas praticamente iguais, viu? A quantidade de torcedores aqui. E a nossa equipe botou uma câmera bem legal ali que mostrou o estádio inteiro, né? Ele até coberto, inclusive. Foi uma obra grande que foi feita para receber a seleção de Camarões e, claro, para que a Grande Vitória tivesse um estádio desse nível, né? Bacana. No sentido de incentivar o futebol capixaba e, claramente, também poder receber eventos como o de hoje. Um clássico do futebol carioca, do futebol brasileiro. Só falta um placar eletrônico aqui, Luiz, que eles disseram que estão providenciando. Wellington Silva adiantou. Dividida, o Diogo Barbosa deu de bico. Jogo que segue. Gerson dominou. Clarigou bem o Jefferson. Rolou mais atrás. Olha o Fred. Chegou a marcação do impedimento. Fred bota as mãos na cintura. Tá marcado o impedimento no ataque do Fluminense. Olha como é o futebol, Luiz. No outro lance, o Fred falou com o Diego: por que você não tocou? Numa boa, como tem que ser. Nesse lance, o Diego tinha que complementar a jogada, tentar um chute de bico. De qualquer jeito, o Fred impedido, ele preferiu tocar nessa bola. Impedido, Arnaldo? Sim, impedimento. Fred, que é o artilheiro do Campeonato Estadual, com 6 gols marcados. O Almir, que estava no Flamengo ano passado e voltou para o Bangu, tem 5. É o vice-artilheiro do Estadual do Rio. Ayrton. Aí o argentino Joel Carli. GG e Ribamar, os gols do Botafogo, 2-0 sobre o Fluminense. Renato Chaves. Felipe Amorim, Gustavo Scarpa. Marcado pelo GG, gira bem o Gustavinho. Tocou na direita, entregou para o Wellington Silva. O Wellington Silva se manda. Tem o Gerson, o Wellington de novo adiantou. De novo adiantou e arrumou um contra-ataque. Olha a arrancada do Ribamar. Ribamar com o Renato Chaves. Tentou o drible. Ribamar tem força, o garoto. Tem ali com o Bandeirinha. Ô, seu Bandeirinha, foi falta não? Você fica caído antes da hora, rapaz. Vai jogar. E aí, Arnaldo? Ele chamou a falta e o Bandeirinha não atendeu, nem o juiz. E ele agora foi beber um pouco de água também, né? Refrescar, né? Luiz Ricardo na cobrança do lateral. 2-0 Botafogo. Luiz Henrique. Bola voltou, mas já está marcando o toque do Luiz Henrique. 19 minutos do segundo tempo. Deixa eu dar uma passada aqui no... Vai entrar o Edson daqui a pouco no Fluminense. Está conversando aí com o Eduardo Batista. Galera participando aqui, né? Ih, rapaz, roubada de bola e falta agora. Não tem por onde. Vai ter cartão pro Gerson.
Esse aí é o antijogo clássico, né, Arnaldo? Exatamente. Ele agarrou porque ele ia tomar um contra-ataque. Defesa, meio de campo vacilou, roubaram a bola e ele parou a jogada com antijogo. A falta sobre o Rodrigo Lindoso. Ano passado mandou muito bem jogando no Madureira, no Campeonato Carioca. Oi. Tá saindo o Pierre com a camisa 5, entrando o Edson com a camisa 8, um volante pelo outro. E uma outra informação interessante, você dizia do sofrimento que vai ser Fluminense e Friburguense, que a torcida do Fluminense está ficando descolada já com isso. Ano passado também se classificou na última rodada da fase de classificação, né, para as semifinais do Campeonato Carioca. E o Botafogo vai mexer também, Neilton daqui a pouco. O Neilton com a 17 vai entrar no lugar do Luiz Henrique no Botafogo. Ayrton bateu pro gol, jogou à esquerda do Cavalieri. Futebol na Globo, aqui é emoção. Adianta um pouquinho. Vivo, planos com a maior cobertura, pega Giga Bem. Rapaziada participando do Você Comenta. Hashtag Você Comenta. Juninho Júnior, qual a solução para o sistema defensivo do Fluminense? Pergunta o Abílio, jogador ou sistema de jogo? Eu acho que sistema de jogo, Luiz. Você tem jogadores que podem, na verdade, executar. Um desses é o Edson que está entrando agora aí. Se você não tem condição de botar um meio campo muito ofensivo, procure exatamente fazer com que você tenha um sistema equilibrado na parte, fazendo meio campo com a defesa, jogando até com 3 cabeças de área, como está fazendo o Ricardo. E mesmo você tendo 2 excelentes zagueiros, que sejam os melhores zagueiros do mundo, se você tem um time que não disputa a bola sem ela, que não marca, que não briga, que dá espaço ao seu adversário, fatalmente você vai levar gol, não tem jeito. Luiz Henrique deixando o campo para a entrada do Neilton, né? Ribamar deve talvez estar um pouquinho mais na função de centroavante. Mas sai Luiz Henrique, o Ribamar tem uma força física que impressiona o garoto, né? Eu acho que talvez por isso. O Luiz Henrique teve uma atuação muito discreta hoje, né, Luiz? O Ribamar teve talvez um pouco mais acima dele, sobretudo na entrega e na participação no jogo. Falta cobrada do Gerson para o Cícero. Cícero tem o Fred se movimentando. Gustavo Scarpa do lado esquerdo. Recebeu Gustavo Scarpa e toma em levantamento. Carne tirou mais uma, voltou no Cícero, pé esquerdo, bateu pro gol. O desvio. Agora vai ficar na direita com o Luiz Ricardo. Ele joga para lateral. Ih, rapaz, olha aí, o que é isso? Para de xingar, rapaz. Agora tá explicado. Do Gerson, já meteu a mão na boca dele. A gente mostrou de pertinho, viu, Hélio? Gustavo Scarpa tentou o levantamento, vai subindo Diego Souza de cabeça para trás pro Gerson. Que isso? Diogo Barbosa, Jefferson. Ia para fora, eu tô com esse sentimento, mas o Jefferson, seguro morrer de velho, né, Jefferson? Foi lá e falou, vou conferir, né? Dava para atrasar com o peito, né? Se vê que ele não joga futebol, né? Isso é coisa de craque. Escanteio do Gerson, cobrado. Subiu para fazer o corte o Emerson. Olha a volta de novo no Felipe Amorim. Jefferson vai buscar a ponta da chuteira. Tentou o calcanhar. O Wellington Silva vai lá. Jefferson. 24 km por hora. Você dá umas corridinhas, né? Saída certa, 6. Na beirinha na direita, o Wellington Silva. E vem cruzamento. Wellington Silva cruzando, Felipe Amorim arrumou para o Cícero. Cícero domina, ajeita na esquerda, Gustavo Scarpa. E o corte foi do Ayrton. Ela volta no meio. Aí chegando aí para fazer o controle o Henrique. 2 agora, Henrique tirou dos 2. Botou para o Gustavo Scarpa. Diego Souza e Fred pedindo, bola para o Fred. Fred devolveu para o Cícero, carregou, caiu na bola. Ayrton sai jogando o Botafogo. Bruno Silva. Neilton, garoto que teve uma contusão na pré-temporada, voltou no último domingo, entrou 20 minutos, fez um salseiro contra a Cabo Friense, fez o gol da vitória num pênalti que ele provocou, né? Chutou para o zagueiro tirar com a mão. O Bruno está caído de novo agora. Chegada do Gustavo Scarpa e do Renato Chaves. E o juiz acabou depois deixando o jogo seguir nessa bola do Cícero aí. Esse lance do Cícero é ridículo. O Cícero cavar uma falta, tentar cavar uma falta. Vai pro jogo, tenta a jogada. Arrisca. Não, prefere cavar a falta que não pode. GG levantando na esquerda. Recebeu
Fazendo o domínio lá do lado esquerdo, o Rodrigo Lindoso. Tocou para o Diogo Barbosa. E em cima do lance, marcou a falta do Edson. Desde que o Eduardo Batista chegou, o Edson não teve a mesma moral que tinha com os outros treinadores, os outros 3 do ano passado. Perdeu a condição de titular, muitas vezes sequer foi relacionado para banco. É um volante que sai um pouquinho mais para o jogo, Edson. E a falta para o Botafogo, que vai vencendo por 2-0. Galera do Botafogo solta o grito de mais um. Veja aí o Rodrigo Lindoso, mãos na cintura. Dá uma olhada lá para a área para bater de pé direito. O Carli vai lá para a boca do gol, o Ribamar também. Levantamento, subiu para fazer o corte o Renato Chaves. Gustavo Scarpa estourou lá para ataque. Errou geral agora o Gustavo. O mais próximo era o Felipe Amorim, que apareceu no detalhe ali, mas não dava para nem pensar em chegar numa bola dessa. Cobrança de lateral do Luiz Ricardo. Dividida forte, hein? O Cícero está reclamando. O juiz marcou falta no Cícero, mas os dois entraram forte mesmo. Olha só, ó, os dois, ó. Ai, o peito do pé ainda pegou do Bruno Silva na sola do Cícero. O Bruno Silva foi com tudo, ele tirou a bola. Ai. Isso dói, viu? Levantamento do Gustavo Scarpa. Bola passa pelo Gerson. O Wellington Silva se apresenta. Gerson é opção. Preferiu ficar atrás. Recebeu o Gerson. Traz para a perna esquerda. Tocou no Cícero. Diego Souza e Fred pedindo. Levantamento para Diego Souza. Ele foi, arrancou e a bola foi pela linha de fundo. Olha, no estádio Independência pela Libertadores, a expectativa da entrada do Robinho. E ela se consolidou. É o equatoriano Casares, que por sinal era desse time aí, o Independente Del Valle, saiu para a entrada do Robinho, que disse que vai continuar sendo irreverente, que vai tentar jogadas como, por exemplo, só não saiu o lençol, o chapéu, porque o equatoriano meteu a mão na bola. Robinho em campo, reforço do Galo. Ainda não tem o Dátolo a todo vapor, que ele se contundiu, o Dátolo, né? Mas já vai estar jogando também o argentino. Gustavo Scarpa para Felipe Amorim. O passe não foi lá muito legal, não. Carlos. Domina de pé direito, sai jogando. Está apitando e vai autorizar o atendimento. O Ayrton está aí sentindo um encontrão que ele teve com o Renato Chaves. Futebol na Globo, aqui é emoção. Presunto Perdigão, fonte de proteína e força para a família. Fernandes conversando com o técnico Ricardo Gomes. Pode ser o Bruno Silva ou o próprio Ayrton, né? Mas o Ayrton, a impressão que foi pancada mesmo. Ele tá ali olhando o alto da coxa, ó. O Ayrton, pelo espírito que tem, é difícil tirar ele do jogo, né? Mas vai ser o Ayrton mesmo, Luiz, até porque ele tá pendurado, né? Então, para não correr o risco de perdê-lo pro clássico contra o Vasco, se bem que ele tá querendo voltar, ó. Fernandes baixou a cabeça e voltou para trás do gol. E vem Fluminense, bola pro Fred, dominou, tentou jogar na frente, Emerson faz o corte. Fred teve uma boa oportunidade, chutou sobre o gol. No confronto, Jefferson, Fred, que está empatado com 5 vitórias para cada lado e 5 empates. O Jefferson vai chegando à 6ª vitória. Aí o Edson. Cícero. Jogada para Fred. Dominou o Fred. Ajeitou. Felipe Amorim. Ficou marcado. Tirou bonito. Fez o levantamento. Jefferson sereno, tranquilo. Segundo andar foi lá para ficar com ela. E hoje tem Big Brother Brasil. Como será que os moradores da casa estão reagindo à eliminação da última noite, hein? E amanhã, depois da regra do jogo, todo mundo de olho. Prova do líder no BBB. Wellington Silva. Dominando pela direita, o Wellington fez o levantamento e é escanteio.
Edson de braço levantado. Lá vem cobrança de escanteio. Gerson para a bola. Levantamento Cícero para trás. Só jogadores do Botafogo. E a falta cometida pelo Renato Chaves sobre o Ayrton, que voltou aí mesmo. Tá no campo do jogo o Ayrton. Luiz. Oi, Gil. O Ayrton tá mancando um pouquinho, mas quem tá preparado para entrar agora é o estreante, hein? O uruguaio Juan Salgueiro foi chamado aqui pelo Ricardo Gomes. Vamos ver, já eu confirmo quem sai, mas o Ayrton continua mancando. E o Fernandes, que por 2 vezes quase entrou, continua lá com o colete de reserva. Bom, a gente tá vendo ali o Salgueiro, o Ayrton. Ô, Júnior, quando você jogava, o calção não era desse tamanho, não. Tá louco, parece uma calça comprida. É capri. Outros tempos. Né? Aquele calçãozinho curtinho também, hein, Juninho? Você ficou no intermediário, né, Juninho? Se deu bem. Não cheguei a pegar o pequeno. Aquele calçãozinho era ruim. Mas é bom, é confortável, né? Sai jogando Diego Souza, tocando atrás pro Cícero. Cícero domina, pé esquerdo, levantou, olha o Fred, dominou, tirou do Jefferson e também do gol! É, Frederico, na frente do Jefferson, olha a bola do Cícero. Aliás, o bolão do Cícero. Aí o Fred já dominou no sentido de bater, ele errou geral o chute de canhota. Ele pega mal na bola, Luiz. A bola do Cícero é perfeita. O Carles chega, usa o braço um pouco, atrapalha o Fred ficar equilibrado, mas ele pega mal na bola. Normalmente o Fred acerta o gol num lance como esse. Olha, o Salgueiro que vai entrar, ele estava no Olímpia, né? Diga, Eric. Não, é completar que se o torcedor do Botafogo se arrepia, né? Às vezes quando tem o Fred pela frente, do Fluminense não é diferente com o Salgueiro. A última eliminação na Libertadores, Fluminense e Olímpia, o Salgueiro fez 2 gols em Assunção e tirou o Fluminense da Libertadores. Verdade. E quem saiu para a entrada dele foi o GG com a 10. Estávamos lá, inclusive, Júnior, nessa eliminação do Fluminense pro Olímpia. Felipe Amorim arrancou, bola recuada para o Jefferson, não pode defender com as mãos, já tirou logo de canhota. Mas o Salgueiro, ele é um meia atacante, né? Ele já foi em diversas oportunidades centroavante e tal, mas ele é um jogador que pode muito bem jogar nessa linha de 3, tanto na beirada como atrás do centroavante. Vamos ver como é que vai ser. Olha ele aí marcando, inclusive, o Salgueiro. É um jogador experiente, com muita quilometragem, jogou na LDU, foi campeão da Libertadores no Estudiantes. Gustavo Scarpa passou pelo Fred. O Wellington pressionou e o Diogo Barbosa chutou contra o corpo do Wellington. E, claro, arrumou o lateral para o Botafogo. O Fred teve 2 finalizações das 7 do Fluminense na partida. Mas impressionante é a posse de bola, né? A posse de bola, na verdade, houve... Depois do advento do Barcelona, com a impressionante posse de bola do time do Guardiola, muita gente começou a associar a posse de bola ao domínio absoluto do jogo. E essa não é uma realidade do futebol. Muitas vezes, times grandes vencedores, como é o caso do Chelsea, que foi campeão da Europa, né? Tendo um pouquinho de posse de bola. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo e o Ribamar roubou. Aí o Ribamar ajeitou na direita para o Salgueiro. Salgueiro foi para a área, brigou pela posse de bola, chegou dominando o Edson e sofreu a falta. Concordo, Luiz. A posse não é nenhuma garantia de que você vai ganhar o jogo, mas você tem a bola. Vai lá, Luiz. E vem Fluminense, bola com o Gerson. Domina na direita, 33 minutos. Trouxe para a perna esquerda, levou de novo para o meio. Tentou o Gustavo Scarpa, ficou marcado. Aí exagerou na posse de bola o Gerson. Não tem nem lateral agora. Olha, São Paulo de Rio Grande empata. Júlio, 2 para o São Paulo, 2 para o Grêmio. Bruno tentou a jogada em profundidade para o Ribamar e a bola foi pela linha de fundo. Ô Luiz. Opa, Bruno Silva no Scarpa. Foi no comecinho do segundo tempo. Era o que eu ia comentar, agora? Ele devolveu, né? Tomar sopa com garfo, né? Verdade. Devolveu, o Scarpa tinha dado no primeiro tempo, né? Roubada de bola do Salgueiro. Salgueiro tem o Neilton passando, tentou passe para o Neilton. Só para completar sobre a posse, Luiz. Não é garantia de vencer o jogo, mas quando você tem a bola com você, o adversário não tem como fazer gol. Lindoso de fora da área, bateu sobre o gol. A gente tem gol para mostrar para você. O chute do Rodrigo Lindoso, tirou do zagueiro, também tirou do gol. Um gol diferente agora na tela da Globo, aqui o futebol. Aí mostrando tudo para você. Olha o gol como é que foi, do Júlio. De escanteio, chamado gol olímpico.
E o São Paulo virou. Ih, rapaz, a bola bateu, voltou e Alex Goiano. Canhotaço do Alex Goiano. É, rapaz, jogar lá no interior gaúcho não é fácil, não. 3-2. Virada do São Paulo de Rio Grande sobre o Grêmio. 35 minutos. Já, Big Brother Brasil. Na sequência, o Jornal da Globo. E dentro do Jornal da Globo, o placar da rodada, com os gols mais importantes da Super Quarta para você. Olha, Luiz, o Fluminense tem 67% de posse de bola. Mas quantas defesas fez o Jefferson, né, durante esse período? Defesa difícil, né? Nenhuma, praticamente. A chance de gol clara foi essa do Fred, que ele chutou, tirou do Jefferson do gol, né? Em Fluminense, 35 minutos. Levantamento do Edson, buscando o Fred. Domina Fred, o duelo é com o Carli. Olha o Fred, cruzou, a bola passou na cara do gol. Diego Souza não se conforma. Vai até beber um pouquinho d'água lá atrás do gol. Mas o Fred fez certo, Luiz. Olha, ele viu, se eu não me engano, sair entre as pernas do zagueiro. Olha lá. O Diego poderia ter entrado um pouco antes. Ele não acreditou que era um passe muito difícil. O Fred mostra todo o seu talento também num passe como esse. Pois é, Diego, tem que acreditar. A bola está no pé do Fred, né? Não é porque é centroavante que vai chutar todas. Se fosse normal, não era família. Amanhã, depois do BBB, tem Pé na Cova. Aí o cara vai começando lá com o Jefferson. A galera do Botafogo vai gritando. Fluminense recupera a posse de bola. Edson para Gustavo Scarpa. Se manda o Gustavo Scarpa. Botou na esquerda para Felipe Amorim. Edson dominando. Jogada para o Fred. O desvio do Carli, é escanteio. A pressão segue para cima do técnico do Fluminense, do Eduardo Batista. Não é fácil. Muita gente aqui no Você Comenta perguntando. O Fluminense vai ter uma semana até o próximo jogo. Olha nos escanteios, 8-2 para o Fluminense. Mastigar a crise, né, Luiz, como se diz no futebol, né? E vem cobrança de escanteio. Bola curtinha. Edson. Diego Souza, perdão, dominou completamente desligado. Contra-ataque do Botafogo. Aí Neilton. Garoto é veloz. Ele tentou botar na frente. Ele e o Gerson. Mas eu mantenho a minha opinião, Luiz. Eu não tiraria o treinador agora. É difícil. Talvez você tenha quem no mercado. O Levi, que é talvez um dos melhores. O melhor depois do Tite. O Levi disponível, tudo bem. Mas será que o Fluminense tem condição de fazer esse investimento agora? Felipe Amorim levou para o pé direito. Tentou bater para o gol e o Carli fez o desarme. De novo o Felipe Amorim tentou girar. Carli novamente. O juiz marcou a falta do Joel Carli. Do Botafogo. Marcou falta do Carli por conta dessa mão nas costas do jogador Felipe Amorim. Você marcaria também, Arnaldo? Marcaria também. Ele entrou empurrando. O Júnior já também fala sobre esse momento turbulento do Fluminense, muita pressão. Ano passado foram 4 treinadores, o Eduardo Batista foi o último. E agora vai Gustavo Scarpa para fazer a cobrança. Foram 23 faltas cometidas pelo Botafogo e apenas 13 pelo Fluminense. Claro, 68% de posse de bola, né? Quem joga marcando é que faz mais falta mesmo. Lá vem cobrança de falta. Scarpa levantou e o Henrique na segunda trave. E o corte foi do Rodrigo Lindoso. O Fluminense tem lateral lá pela direita. Diego Souza arremessando para o Gerson. Chama do lado esquerdo o Gustavo Scarpa. Botafogo comprometido na marcação. Vai segurando a onda. Jogando para uma chance de contra-ataque no segundo tempo. Diogo Barbosa buscou no bico da chuteira. A belinha com o Salgueiro. Vejo que o Salgueiro está mais atrás mesmo. Não? A função que, aliás, ele é a posição dele mesmo. Aí o Salgueiro tabelando em uruguaio. Botou na direita para o Bruno Silva. Gustavo Scarpa e Bruno Silva ficou com a bola. Luiz Ricardo recebeu. Neilton pedindo, ele tocou para o Neilton. Limpou, pé direito. Clareou para fazer o cruzamento. Ribamar pedindo, levantou para o Salgueiro. Arrumou de cabeça atrás para Rodrigo Lindoso. Devolveu para o Salgueiro. Recebeu, bateu e jogou sobre o gol.
Luiz. Diga. Eu sei que você vai pedir a opinião do Júnior sobre a situação do Eduardo Batista, só para dar em números, né, a campanha do Eduardo até o momento no Fluminense. Como você disse, ele foi o 4º técnico no ano passado. Esse é o jogo de número 26 dele à frente do Fluminense. E confirmando esse resultado, vão ser 13 derrotas. Ou seja, ele perdeu metade dos jogos, 50% dos jogos. E Júnior, como é que você entende? Não tem como, Luiz. A vida de treinador no Brasil era ligada a resultados, né? Eu acho que principalmente desde o ano passado, que a gente viu uma ou outra grande partida do Fluminense, como é que teve vai você. Pode completar, Júnior. Da primeira liga, que a gente viu contra o Cruzeiro, que realmente foi uma atuação. Mas isso não é não são atuações regulares, né? É muito irregular a equipe, não teve uma evolução desde o início da temporada. Eu sei que são poucos jogos, tudo isso. E a gente sabe, se não ganhar, amigo, a cobrança ela aumenta, a pressão aumenta mais ainda. 40 minutos do segundo tempo. O Fluminense ficou com a bola, o Botafogo fez os 2 gols. O Fluminense teve uma chance clara de gol no jogo inteiro. Emerson. Chutando para Luiz Ricardo. Lateral já cobrado, Renato Chaves, aí foi o Ribamar, Henrique cortando, encontrando o Edson agora com o Salgueiro. Rapaz, o cara que vem e não está sendo visto pelo outro, quando você toma aquele encontrão que você não está esperando, você está com o corpo despreparado para o encontrão, né? E Roberto, aproveitada essa paralisação, para dizer que a FIFA escolheu já os árbitros para apitarem os Jogos do Brasil na eliminatória. Opa, Brasil e Uruguai, sexta-feira da paixão. Nestor Pitana, da Argentina, e Paraguai e Brasil, Vilmar Roldan, da Colômbia. 2 árbitros experientes, porque a FIFA considera esses 2 jogos muito difíceis de apitar. Olha, o Cabe fez 10 desarmes em 34 feitos pelo time inteiro do Botafogo. 1/3 do Pra desarme. mim, é assim que se analisa zagueiro. Não dominando, dando chapéu, fazendo grandes jogadas. Se ele puder fazer isso também, ótimo, ótimo. Mas aí é o Baresi, é o Thiago Silva, me dá mais nomes aí que são muitos no Brasil. O Oscar. São vários, O Ricardo Rocha, eu vi muitos, mas são poucos hoje. Então, eu não abriria mão. Fred recebeu e o Carlos chegou, tocou na bola, o juiz entendeu que foi falta. E aí, que cor deve ser o cartão, Arnaldo? Olha, primeiro nós vamos ver se realmente ele toca na bola ou não. Vamos lá ver primeiro, por esse ângulo. Houve a falta. Ele não considerou que o jogador tinha o controle da bola para fazer o gol. Ele considerou que foi um antijogo. Tá vendo? O pé dele atinge primeiro o pé do Fred. O pé do Fred. Por isso que houve a falta. Ele não considerou que o Fred tinha o controle da bola para fazer o gol. Por isso que ele não deu o vermelho. Deu apenas o amarelo. Mas realmente, quem toca na bola, depois de tocado pelo Carli, é o Fred. O toque dele na bola, inclusive, é sem querer, né? 43 minutos. O Fluminense tem talvez a grande oportunidade do segundo tempo. Fala, Eric. Vai ficando um filme repetido, assim, né? Porque o Fluminense também contra o Flamengo, estava perdendo de 2-0, o Scarpa fez um gol de falta, teve uma chance no finzinho, assim. Parece história repetida dos clássicos tricolores, né? Cícero. E a torcida grita Cuca nesse momento, a torcida do Fluminense. Cícero concentrado, Diego Souza também posicionado. 43 minutos, ainda não temos o período de acréscimo. Vai ficar um jogador deitado ali atrás. Olha lá, um jogador para evitar a batida rasteirinha. Diego Souza, pé direito, isolou o Diego Souza. O enredo não foi igual ao do Fla-Flu. Segue 2 para o Botafogo. 0 para o Fluminense. E amanhã, o Globo Esporte traz a cobertura da Super Quarta para você. Globo Esporte, nosso companheirão da hora do almoço. Logo depois das notícias da sua cidade. Mas, Luiz, eu também não vejo momento para desespero no Fluminense. Está começando o ano, essa primeira fase do Campeonato Carioca não significa muito. É para todo mundo entrar em forma. Não precisa que a crise seja aumentada. Eu, pelo menos, eu enxergo assim. Bom, o Fluminense, ele pode entrar em campo na rodada se o Rezende ganhar do Flamengo. O jogo do Rezende é o Flamengo, né?
Aí o Fluminense vai entrar pressionadíssimo contra o Friburguense, precisando lutar por classificação. E a galera cantando, olha. A música que nasceu no Porto, em Portugal, que o Botafogo trouxe para o Brasil e ela se espalhou pelo mundo. Chegamos a 45, quanto tempo será? Opa, vamos ter agora a informação. Quanto tempo de acréscimo no jogo? Os protocolares 3 minutos. Ficou de bom tamanho, seu Arnaldo? Ficou de bom tamanho, uma boa arbitragem, controlou o jogo, que é importante, manteve a disciplina. E vem Botafogo. Ali o Diogo dominando do lado esquerdo. Rodrigo Lindoso. Fim de semana o Botafogo enfrenta o Vasco. O Fluminense joga na próxima quarta contra o Friburguense. E a bolinha anuncia que a rede balança pelos estaduais. Ou seria na Libertadores? Não, é no Paulistão. Primeiro gol do André com a camisa do Corinthians. O André estava no Sport Recife. O André do Vasco, do Santos, do Atlético Mineiro. Foi uma contratação do Corinthians aí pro lugar do Wagner Love, né, que foi negociado com o Mônaco. O André empata o jogo contra o São Bento em Sorocaba. 12.338 torcedores, Luiz, presentes aqui hoje. Ribamar estava em posição de impedimento. Felipe Amorim. Na esquerda, Gustavo Scarpa. De novo para o Felipe Amorim. Pegou o Carli. Partida realmente segura do argentino, né? Você esqueceu o Emerson também. A gente falou muito do Carli, mas o garoto Emerson também fez uma partida bem honesta, bem correta, sem erros. Escanteio para o Fluminense. Gustavo Scarpa. Renato Chaves não alcançou. Olha o Ayrton. Cheio de gás. Olha o Ayrton. É o Ayrton. É ele mesmo. O Ricardo Gomes está encantado com o Ayrton, diga-se de passagem. O Ayrton exagerava um pouco às vezes nas entradas e com isso o que acontece? Ficou um pouco rotulado como um jogador violento no seu cotidiano. Ele era violento em alguns lances, né? Que bom que ele tá na boa aí, né? Ele só fez 2 faltas no jogo, completamente diferente daquele Ayrton de alguns anos atrás. E recebeu 3. Mas eu acho que a mudança no comportamento também, Luiz. Você vê ele jogando mais simples. Ficou um tempo fora, um pouco mais humilde. Isso é importante também. Jogou no Benfica, já jogou fora do Brasil. Acha que se ganha a posição como se quiser. Não é bem assim. Então, para mim, ele evoluiu por isso e pela oportunidade que o Ricardo deu. Momento em que apita Graciane e Maciel Rocha. Fim de papo. 2 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Antes do Eric e do Gil, vamos ver o gol de empate do Corinthians no Paulistão contra o São Bento lá em Sorocaba. Bola lá para a área. André subiu, ajeitou e mandou na gaveta. O André tem muito potencial. Olha só o domínio. Teve uma passagem mais discreta no Vasco, é verdade. No Santos foi muito bem, naquele time que Luiz despontaram Neymar e Ganso. Eric Faria, Carlos Gil. Vou conversar aqui com o Henrique. Henrique, o Juninho falava na nossa transmissão que o Fluminense atravessa um momento difícil. Foram 2 derrotas em clássico, mas não é o momento de aumentar a crise por conta disso. O que você pensa? Olha, eu acho que essa crise, quem faz a gente jogador, então, diferente do resultado, a gente, nos 2 clássicos, não jogamos nada do que a gente vem jogando. E tomamos a derrota. Eu acho que isso aí tem que servir de lição para que não aconteça nos próximos jogos. Eu acho que a gente entrou desligado, como no primeiro clássico, e no segundo clássico a mesma coisa. E tomamos os gols. Eu acho que isso não pode acontecer, acho que desde o primeiro minuto. Temos que descansar, trabalhar, corrigir todos os erros que estão acontecendo para que a gente possa começar a vencer de novo. Obrigado, Henrique. Gil. Primeiro eu quero pedir desculpa pro Neilton, que ele estava indo lá saudar a torcida. Não, Neilton, vem pra cá que a gente quer falar contigo. Obrigado, Neilton, por ter vindo. Você disse na segunda-feira que o Botafogo tinha vencido 5, mas ainda estava devendo e precisava convencer. Convenceu hoje? Não, com certeza. A gente venceu e convenceu. Agora manter os pés no chão, manter a humildade. Tem outro clássico no final de semana. Vamos descansar para ver que a gente saca a vitória também. Tá aí, Luiz. 6 vitórias em 6 jogos. Botafogo continua 100%. Tá classificado já para a próxima fase, Luiz. Verdade, está classificado o Botafogo na liderança, sobrando no grupo, ganhou todos os 6 jogos o Botafogo.
a classificação do Campeonato Carioca. Fala, Júnior. Não, foi a melhor partida do Botafogo. Pode esquecer aquelas outras 5. Se o Botafogo repetir a atuação de hoje, naturalmente tem muita gente que vai ficar feliz. Verdade, Júnior. Bem colocado. Então a classificação tem no grupo A, Vasco, que joga ainda na rodada com 15 pontos, ganhou todas também. Boa Vista 11 pontos, Bangu 10 e o Fluminense com 7. Olha, o Resende já jogou na rodada, tem 6 pontos, empatou, ganhou um pontinho. O Resende joga domingo contra o Flamengo e o Fluminense com o Friburguense na outra quarta, na próxima rodada, que é a penúltima dessa fase de classificação. Depois Cabo Friense, que hoje perdeu do Flamengo, Macaé e Portuguesa são os times do grupo A. No grupo B, nós temos então o Botafogo classificado com 18 pontos, o Flamengo foi a 13, o Madureira tem 10 pontos, o América tem 7, Friburguense também tem 7. Olha, o adversário do Fluminense tá aí na luta também, sonhando com um lugar entre os 4. O Volta Redonda tem 7, e aí você vê 2 times com pontuação negativa, o Tigres e o Bom Sucesso. O Tigres e o Bom Sucesso perderam 3 pontos. O Bom Sucesso tinha 1, ficou com menos 2. O Tigres não tinha nenhum, ele ficou com menos 3, mas hoje ele empatou e ganhou um pontinho, então tá com menos 2. E agora há pouco, na saída dos times de campo, dos técnicos, houve uma chuva de garrafas no técnico Eduardo Batista. O Eduardo sabe que futebol, um time grande, é muita pressão mesmo por resultados. A banda toca desta forma e não é só no futebol brasileiro, não. O José Mourinho, considerado o número 1, foi demitido do Chelsea e assim vai. Claro que na Europa a frequência é muito menor, não tem comparação, né? O Botafogo venceu por 2-0. Você está revendo momentos da partida, gols, o cruzamento foi lá para a área, uma subida super câmera lenta, termina no Independência em Belo Horizonte. O Galo venceu o Independente del Valle 1-0 só, 1-0, e você vai ver o gol logo mais no placar da rodada, gol marcado pelo Lucas Prato, jogo da Taça Libertadores da América. Big Brother Brasil tá chegando. Logo mais o Jornal da Globo e o placar da rodada. Futebol na Globo, aqui é emoção.